Bom, para começar, eu quero agradecer vocês, convidados, por terem aceitado o convite para conversar aqui no nosso painel. A dinâmica vai ser, eu vou fazer uma pequena apresentação de uns 3 ou 5 minutinhos, e depois cada um de vocês vai falar por aproximadamente 10 a 15 minutos. Aí depois a gente vai abrir um tempo para debate. 5 a 10 minutos, Sena? Tá joia. Então eu vou falar rapidamente aqui sobre o FCEL, que é o Fórum Capixaba de Energias Limpas. O FCEL ele tem o apoio de instituições como o CDMEC, que foi onde ele nasceu, da UFES, do IFES, da FINDES, e de várias empresas aqui do nosso estado. Pode passar. O CDMEC ele tem o objetivo de incentivar a geração e uso de energias limpas e eficiência energética no Espírito Santo. E tem 4 metas principais. Contribuir para o sucesso do programa Gerar, provocar os municípios capixabas, né, também incentivar a geração de energias limpas, incentivar a capacitação profissional e divulgar essas ações. Pode passar, por favor? As principais sugestões ao programa Gerar é desburocratizar a adesão ao programa, apoiar a capacitação técnica, principalmente via IFES e SENAI, e de gestores públicos, e instituir os incentivos fiscais e tributários que já estão previstos lá no programa. Uma das nossas metas é divulgar ações, e, nesse sentido, nós pretendemos passar a divulgar indicadores mensais. Então, aqui está o primeiro exemplo deles, está um pouco difícil de ler, mas a gente vai passar a publicar esses indicadores todos os meses, esse e mais alguns. Aqui, por exemplo, a gente tem um indicador de potência instalada aqui no Espírito Santo. Toda vez que a gente recebe aqueles infográficos da AB Solar, a gente fica um pouquinho triste, né? A gente estava lá em 16º lugar, fomos para 17º. Porém, quando nós olhamos o ranking por área, a última apresentação, Raquel, a gente estava em 7º lugar, agora já estamos em 6º, sabia? Passamos o Rio Grande do Sul em potência por área, ou seja, o Espírito Santo não está tão mal assim. E a gente pode passar Santa Catarina também, né? Afinal de contas, a gente está mais para o norte. Então, todos os meses a gente vai passar a divulgar esses indicadores. O outro, volta aqui. O outro é a potência por cidade. A gente vê aí que o campeão em energia fotovoltaica aqui no Espírito Santo é o município de Serra, seguido pelos outros, Vila Velha e Vitória, aqui da região metropolitana, Cachoeiro, Linhares, etc. Próximo. Aqui a gente tem outro indicador, que é a geração por fonte. A gente sabe que existem outras fontes renováveis aí, como hidráulico, eólica, biogás, radiação solar, mas olha a diferença. O primeiro gráfico azul ali é em sistemas instalados. Olha, em radiação solar, nós temos 18.966 sistemas instalados. Isso aqui é relatório da ANEEL, divulgado mensalmente. Nós temos apenas... Isso aqui é só de geração distribuída, tá? Não é centralizada. E em potência instalada, olha a diferença. 223 megas, 203,7 contra 3,2 de biogás. A diferença é quase 100 vezes, né? Próximo. Uma das ações do CDMEC, um dos objetivos do CDMEC é exatamente divulgar as ações. E não só o CDMEC, não só o FCEL, mas também o CDMEC, uma das nossas missões é ligar pontas, é colocar pilha mesmo nas empresas, nas instituições, para o bem comum. Então, a gente está instituindo 2 programas, um deles já existe, que é o Energia Capixaba. E o Energia Capixaba ele tem como formato, são iniciativas de capixabas que incentivam a geração e uso de energias limpas, com o objetivo, principalmente, de buscar investidores interessados em contribuir com a iniciativa. Inclusive, a gente já conseguiu, lá, o primeiro apresentador, né, que foi o James Pessoa, conseguiu um investimento, inclusive me ligou para agradecer o Energia Capixaba, que ele usou até como divulgação do projeto dele. E o outro é o Energises, que ainda não começou, mas a ideia, não é, Mário, a gente começar logo. São entrevistas semanais, nós vamos fazer entrevista todas as semanas via podcast. É uma conversa descomplicada, sobre energias e inovações tecnológicas, sobretudo as fontes limpas e seus impactos na sociedade capixaba. Ok? São 2. Inclusive, tem um outro também que a gente chegou a conversar, que eu não coloquei na apresentação, que é, inclusive, usar a MEC Show para fazer a apresentação dos melhores trabalhos acadêmicos. Eu acho que poderia instituir um prêmio CDMEC para os melhores trabalhos acadêmicos no estado sobre energias limpas e renováveis. É outra coisa também que eu acho que fica bem legal aí como meta para o FCEL. Para terminar, a frase único futuro possível é o sustentável, que é autoexplicativa. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou
convidar aqui o Pedro para falar para a gente. O Pedro... Opa, um rápido currículo do Pedro. O Pedro ele é pós-graduado em MBA, em projeto, controle e execução em engenharia elétrica e MBA em gestão de projetos de engenharia, em 2017, graduado em engenharia elétrica pelo IFES, professor substituto do eletrotécnica do IFES, é diretor executivo da ESP Engenharia, fundador do grupo Pro Energia Solar, do que eu me orgulho de fazer parte. Aí o Pedro vai falar para a gente aí sobre isso. Arquiteto, então, você não sabia, não? Assim, com ênfase em gestão de projetos em arquitetura. Então, seus sistemas têm que ser os mais bonitos de todos, né? Professor de engenharia elétrica na Unieste, professor de engenharia e controle de automação da Multivix e experiência em elaboração e execução de projetos elétricos, fotovoltaicos e eficiência energética. Seja bem-vindo, Pedro. Te passo a bola. Setor fotovoltaicos. Boa tarde, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o convite do Mário, o convite também de estar aqui. Me sinto muito honrado em estar aqui, fazendo parte aqui dessa roda aqui, né, com pessoas altamente competentes. Eu quero falar um pouquinho aqui vou focar um pouco no Espírito Santo. E o Pro Energia Solar foi uma iniciativa que eu tive lá em 2015 para fomentar esse mercado aqui no nosso estado. E, enfim, tivemos a oportunidade de conhecer de enfrentar diversos desafios aqui no nosso estado para fomentar. Em 2015, se eu não me engano, acho que tinham 2 ou 5 instalações aqui no estado registradas lá na ANEEL. E aí, enfim, foi um caminho longo aí. Então, basicamente, a gente tivemos nós nos reunimos mensalmente no Sindifé e, enfim, tínhamos algumas estratégias para poder fomentar esse mercado aqui no nosso estado querido. Fizemos algumas investidas na questão, na época que o ICMS era cobrado integralmente. Então, a gente foi lá na Assembleia, contribuiu também para poder ter uma audiência pública para tratar sobre isso. Enfim, tivemos várias situações aí que a gente participou, inclusive no CREA, chamando as distribuidoras para conversar, para facilitar esse trâmite aí, né? Tá. Deixa eu virar aqui, não vou dar as costas para as câmeras. Basicamente é isso. Então, o Proenergia é um grupo de fomento, né? Enfim, iniciativa mesmo proativa. Tem algumas empresas que estão aí nesse setor. E lá em 2015, né, nas reuniões, nós estabelecemos uma missão, que é tornar, até 2025, o Espírito Santo como uma referência brasileira na utilização de energia solar fotovoltaica. E, para esse desafio, nós traçamos o caminho para o sol. Então, a gente precisa... Tem laser aqui? Será? Não sei. Ah, eu estou ao contrário. A iniciativa, primeiro, a gente precisava levar informação, dar exemplo. Na época, lá em 2015, estava muito novo, então eram apenas poucas instalações que tinham aqui. Então, pouca gente conhecia, então precisava levar informação. Hoje ainda precisa, mas já está bem mais difundido. Dar o exemplo. A parte regulatória, na época, a gente ficava refém da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. A cada biênio, a gente ficava ali na expectativa, vai melhorar a norma, vai piorar a norma, ficava naquela insegurança. E, enfim, a questão fiscal também precisava ser tratada, ainda precisa. Crédito, na época não tinha a quantidade de linhas de crédito que tem hoje. Hoje tem várias instituições que financiam isso. Na época não tinha. P&D, leilão de reserva e educação. Basicamente, esse foi o cenário e o caminho para o sol que a gente estabeleceu. E uma coisa interessante é que,
dentro das nossas metas, da meta 2025, a gente dividiu a meta em 3. Então, até 2018, 1.000 instalações. Até 2022, 15 mil. E até 2026, 30 mil. E o bacana é que a gente está... Olha lá, 2015 tinha 15 instalações. Então, 2015 mais 25, né? Mais 2 de 2013, 8 de 2014. Esses são os dados, né, de números de instalações aqui no estado. Inclusive, Carlos, vou te atualizar. Aqui a gente conseguiu. Você colocou 18 mil, já está em mais. Já está mais de 20 mil. Na hora que você pegou da ANEEL, eu peguei ontem os dados. Então, já atualizou. Então, enfim, na primeira meta era 1.000 em 2018. Em 2018, a gente atingiu 1.200. Meta 2, 2022, era 15 mil. A gente já está em 20.573. Então, basicamente, a gente tem aqui, no nosso estado, essa evolução, e a gente observa que, como esperado, a energia solar fotovoltaica está em crescimento exponencial. E não quero me delongar muito, e eu gostaria só de compartilhar com vocês, dos 78 municípios que a gente tem aqui no nosso estado, eu pedi o pessoal que participa do nosso grupo para mandar algumas fotos para a gente. E aí eu quero mostrar para vocês. Então, olha, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo. Então, cada uma dessas instalações representa um município do nosso estado. Então, basicamente, o que a gente observa com isso? Que o nosso estado, é um desafio grande a gente se tornar referência, mas a gente tem esse potencial aqui no nosso estado. A gente tem um estado com algumas características interessantes para poder fomentar esse tipo de solução, e a gente precisa só intensificar isso aí. E, de fato, aqui no nosso estado, a gente já é uma realidade isso, em praticamente todos os municípios do nosso estado, dos 78 municípios. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer um pouco para vocês, né, de mostrar que o nosso estado realmente tem esse potencial aí de investimento e de norte a sul, né? Então, vocês observem cada usina aí bem interessante, né? E todas essas usinas foi de alguém que participa do nosso grupo. E é um grupo aberto. Quem não participa, se quiser participar, depois a gente divulga aí como faz. E basicamente é isso. Deixo aí meu agradecimento. Espero ter conseguido aí ficar no tempo aí de vocês. Pedro, muito obrigado. Rapaz, ficou bem legal, hein? Essas fotos aí com o mapa, excelente. Pois eu participo do Proenergia Solar com muito orgulho, e o FCEL se sente um irmão do Proenergia, até porque são formas diferentes de trabalhar, então realmente eu vejo como um trabalho agregado. Bom, agora eu gostaria de chamar o Vitor Romero. Cadê meu óculos? Vou tentar ler sem o óculos aqui. O Vitor, ele é economista com MBA em Gestão Empresarial e em Inteligência Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e executivo de negócios internacionais pela Universidade da Califórnia, em Irvine, no USA. Há mais de 15 anos atuando no setor de energia, focando no mercado de geração compartilhada. É diretor do Ideias desde 2005. Atualmente é CEO da CleanClick, cuja missão é democratizar o acesso à energia limpa e renovável no Brasil. E é coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a AB Solar, aqui no Espírito Santo. Seja bem-vindo, Vitor. Vou falar primeiro enquanto coordenador pela AB Solar, que é o que sou aqui, estou representando. Acho importante esse trabalho que vocês vieram fazendo desde o princípio aqui. Eu acho que entre indas e vindas, né, Carlos, a gente se esbarrou bastante desde 2018 nessas discussões acerca do desenvolvimento da cadeia de solar fotovoltaica no Espírito Santo. Estou enrolando aqui para aparecer minha apresentação, mas vai sair. Mas é meu roadmap. A Raquel também foi uma parceira no processo, né? Desde 2020, 19 e 20, né? A gente começou a interagir. Pode passar para o próximo, por favor.
Pode passar, Mário, por favor. Isso, obrigado. O trabalho da Absolar, né, que é desenvolvido no Brasil hoje, o objetivo do trabalho da Absolar é representar o setor e promovê-lo, especificamente o setor fotovoltaico, não só no Brasil, mas no exterior também. Acompanhar o desenvolvimento e o avanço do mercado solar fotovoltaico no Brasil e servir como ponto de debate, né? Acho que isso a gente faz bastante lá dentro da Absolar. Discussões, envolvimento, acho que da sociedade civil, das empresas, do governo, para que de fato a gente possa ter o desenvolvimento da cadeia de solar fotovoltaica. A Absolar hoje atua nos 26 estados e no Distrito Federal e tem também parcerias internacionais. Acho que o objetivo que a gente trouxe aqui como principal para a discussão desse grupo foi trabalhar um pouco da questão da redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, trouxe aqui um link, né, que a gente tem dentro das atividades hoje desempenhadas pela fotovoltaica, que é a agenda principal da Absolar, né, no que diz respeito às ODS e à Agenda 2030 da ONU. Então, a gente está presente ali na ODS número 2, na promoção da agricultura sustentável, né? A gente sabe que o campo é responsável por grande parte das emissões de carbono. Então, hoje também é uma alternativa a usar a solar fotovoltaica como fonte de geração no campo. A ODS número 7, assegurar o acesso confiável, sustentável e moderno a preço acessível de energia para todos, né? Então, acho que isso é bem óbvio que a solar fotovoltaica tem desempenhado esse papel. A ODS número 8, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. A número 9, da promoção da industrialização inclusiva e sustentável. A número 11, tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A gente sabe também que os centros urbanos, que é onde a gente tem a maior parte da concentração das pessoas, da população hoje, ela é responsável por grande parte da geração das emissões de gás carbônico, né? Assegurar os padrões de produção e consumo sustentável. E a ODS número 13, de tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos, que é de fato que a solar fotovoltaica aparece aí como uma solução para esse ponto. Falando um pouco sobre a geração centralizada no Brasil, só para a gente entender que a fonte solar fotovoltaica tem sido muito mais competitiva. Então, dentro dos últimos 6 leilões, a solar fotovoltaica apareceu com o menor preço. Então, isso demonstra claramente de que não só a nível de geração própria, ou geração junto à carga, geração distribuída, mas a nível de geração centralizada e utility scale, ela também é uma fonte extremamente competitiva. A participação aqui de cada uma das fontes na matriz energética, a gente sabe que o Brasil é um país que tem uma matriz renovável, né? Basicamente preenchida ali, mas acima de 80% da nossa matriz é oriunda de fonte renovável. Então, a gente tem ali a hídrica, a eólica, a solar, crescendo bastante ao longo desses últimos anos. Pode passar, Mário, por favor. Um pouco dos benefícios que a solar fotovoltaica trouxe para o Brasil desde 2012. Aqui são dados consolidados. A gente teve mais de 87 bilhões investidos na cadeia de solar fotovoltaica. São mais de 16,4, na verdade, hoje a gente já passa de 17 GB de projetos operacionais, esse dado era de julho. São mais de 492, esse dado também está desatualizado, já são mais de 500 mil novos empregos gerados acumulados no Brasil e mais de 24,6 milhões de toneladas de CO2 evitadas. E isso também representa 23,5 bilhões de arrecadação para os cofres públicos. Então, a gente está falando de geração de emprego, renda e de receita para os cofres públicos, né? Então, isso demonstra claramente como ela cumpre a sua participação nas agendas ODS que eu apresentei lá atrás. Esse é um pouco da evolução da solar fotovoltaica, que vai muito ao encontro do que o Pedro colocou, de encontro ao que o Pedro colocou aqui, né? Mostrando que a gente está bem acima do que se tinha expectativa de que seria o desenvolvimento desse setor no Brasil. A gente passa hoje dos 17 GB em potência instalada, somando centralizado com geração distribuída, mas a expectativa é de que a gente chegue praticamente a 25 GB ainda em 2022. Tá? Pode passar, Mário, por favor. E aí a gente fala um pouco da projeção, né? Essa projeção foi feita pela Bloomberg New Energy Finance
tá? Ela coloca, então, o potencial de crescimento que a gente tem e a expectativa de crescimento que a gente tem de cada uma das fontes dentro da matriz energética. Então, se a gente hoje tem 8,1%, atingir esses 32,2 ou 121 GB de potência em solar fotovoltaica demonstra o caminho que a gente tem pela frente ainda em desenvolver esse setor e essa cadeia produtiva como um todo. Benefícios da solar fotovoltaica para o Brasil: não emite gás, não emite líquido ou sólido durante a sua operação, contribui para a meta de redução das emissões do país, geração limpa, renovável e sustentável, tecnologia, não apresenta ruído, não tem partes móveis, baixa manutenção, então assim, só tem benefícios para a matriz energética. Mário, próximo, por favor. Falando um pouquinho então do Espírito Santo, e aí saindo do cenário nacional e entrando nesse que foi um dos trabalhos em que a Absolar apoiou bastante o governo do estado, com conteúdo, com discussões, foi a aplicação da Lei Complementar 190 lá atrás e a aplicação da regra da cola, trazendo um pouco da legislação mineira para o contexto capixaba, né, buscando ali no primeiro momento o incentivo fiscal como forma de incentivo, mas trabalhando também em outros quatro eixos, né? O desenvolvimento da cadeia produtiva e do mercado no Espírito Santo, pesquisa e desenvolvimento tecnológico das fontes renováveis, a formação e a capacitação de recursos humanos, que continua sendo um desafio, né? Trabalhar hoje na formação, justamente porque cresce muito a necessidade por mão de obra para a implantação desses sistemas, e linhas de financiamento. Pode passar. E aí a gente teve, então, o programa no ano passado, né, assinado por volta de julho do ano passado, se eu não me engano, se me não falha a memória, mas desde então a gente não percebeu ainda, principalmente o eixo, né, do incentivo fiscal, a compensação do ICMS chegando nas faturas. E aí eu trago a boa notícia de que esse foi o primeiro mês em que a distribuidora, né, ela cumpriu à risca o que prevê o programa e entregou a compensação integral do ICMS na TE para a modalidade de geração compartilhada, como está previsto no texto do programa Gerar. Além disso, a Lei Complementar 194, né, que a gente teve aí assinada em junho desse ano, ela trouxe a redução da alíquota de ICMS, quando ela passou a caracterizar a energia como bem essencial. Então, agora estabeleceu-se o teto para a cobrança de ICMS, não só no Espírito Santo, mas no Brasil como um todo. Isso impactou bastante as modalidades de geração, principalmente de geração remota, na geração em alto consumo remoto e na geração compartilhada, porque ela reduz o valor da tarifa. Mas, por outro lado, ela aqui no Espírito Santo e em Santa Catarina foram os únicos estados que fizeram a conta correta da retirada da TUJ da base de cálculo do ICMS sobre a energia, e além disso, no Espírito Santo, a gente viu o crédito do ICMS sobre a TE chegando. Então, parabéns aí, Raquel, acho que a gente conseguiu cumprir o que previu o programa. Agora é correr atrás dos créditos retroativos para quem tem direito, né? Um pouco dos associados, pode passar um pouco rápido, porque são muitos associados, e fica o convite aí para quem quiser somar o time da Absolar para estar fazendo adesão. Vou deixar um QR Code aí, um minutinho, para quem quiser tirar a foto e se associar à Absolar. Eu preciso de mais 5 minutinhos para a próxima apresentação. Obrigado. Vou. Bom, então, além de Absolar, eu também sou o diretor executivo pela CleanClick. A CleanClick surgiu em 2018 como uma proposta para atuar na, então, recente, naquele momento, modalidade que surgiu em função do novo marco regulatório, que foi a geração compartilhada. Então, desde 2018, eu venho nesse desafio de desenvolver uma plataforma cujo objetivo seja atuar na compartilhada. Já estava aberto embaixo aí. Aí. A proposta, de fato, traz a possibilidade para que unidades consumidoras, as quais não têm condição de gerar sua própria energia, por motivos diversos, condição técnica, o cara mora num apartamento, está do lado de uma área sombreada, não tem telhado, o telhado não aguenta um sistema. O marco regulatório lá atrás, ele buscou, quando das suas discussões ainda da formação da 687, trazer essa nova modalidade, criando isonomia, para que todo cidadão tivesse a oportunidade de decidir ou não por gerar sua própria energia. Então, a ideia era que, de fato, ele participasse de uma usina compartilhada, onde ele teria um direito a um
uma parte, um pedaço daquela usina e se beneficiar dos créditos gerados naquela parcela dele, desse empreendimento de geração. Então, a CleanClick vem com essa proposta de fazer a gestão desses empreendimentos compartilhados e entregar créditos individualmente para cada um dos seus participantes. O Senna também foi um entusiasta lá atrás, com a Air Solar, na mesma linha do que faz a CleanClick, ele vai poder falar. Basicamente, a CleanClick é uma plataforma que gere, por um lado, as unidades de geração e, por outro, as faturas das unidades consumidoras que recebem os créditos. E no meio do caminho, a gente faz o monitoramento desse processo de compensação junto à distribuidora. Então, ficou fora de formato aí. A rede de energia, a gente se define como rede, esse é um termo que a gente se apropria de forma, como é que eu posso dizer? De liberdade de expressão, né? A gente não pode dizer que é uma rede. Atuar na compartilhada, através da modalidade de geração distribuída, nós não somos uma rede, somos uma plataforma, mas o objetivo é conectar as fontes de energia renovável e democratizar o acesso à energia limpa e mais barata. Como eu disse, a gente atua na geração compartilhada, os benefícios são facilidade, o indivíduo que toma a decisão por participar no empreendimento de geração compartilhada, ele não precisa se preocupar com instalar o sistema, com manter o sistema, com gerir o sistema. Sustentabilidade, ele está fazendo adesão a uma fonte de energia limpa, renovável e sustentável. E economia, a ideia é que ele, de fato, pague uma conta mais barata do que ele pagaria se não tivesse conectado. A plataforma é digital escalável, desde o princípio ela foi concebida com o objetivo de atuar em todo o cenário nacional. As vantagens acabam sendo compartilhadas por todos. Existe o benefício para o lado do dono do empreendimento, para a distribuidora, para o usuário de energia elétrica que adquire essa energia de forma mais barata. Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigado, pessoal. Parabéns, muito bom, Vitor. Agora eu vou convidar o meu amigo Carlos Senna, e como disse o Vitor Romero, dono lá da ES Solar, que foi um dos primeiros empreendimentos aqui do estado. Muito bom. O Senna, ele é graduado em engenheiro eletricista pelo Cefet em Minas Gerais em 97, pós-graduado em MBA Executivo de Finanças e Análise de Investimentos pelo IBMEC em Minas Gerais em 2001, mestre em Engenharia Elétrica com ênfase em controle de automação pela UFES em 2008, possui 25 anos de atuação no setor elétrico em cargos de gestão, empresas de construção, distribuição de energia e geração termoelétrica, foi um dos fundadores do Sindicato de Indústrias de Geração, Distribuição e Transmissão de Energia do Estado do Espírito Santo, o Sinerges, e é vice-presidente do Conselho Temático de Energia do CONERG, da FINDES, na gestão Marcos Guerra. Atualmente é coordenador estadual do INEL e diretor da ES Solar, e coordenador do FCEL. Boa tarde a todos aí. Obrigado, Carlos, pelo convite, Mário. A gente aqui hoje está para discutir um pouco de como a energia limpa ela vai evoluir nos próximos anos, né? A gente, desde 2015, a gente viu um crescimento aí bastante expressivo das energias, mas sempre foi algo um tanto quanto conturbado, né? Num primeiro momento, com um arcabouço regulatório bastante frágil, né? Passível de questionamentos, sempre empurrado para frente pelos entusiastas da tecnologia, né? E, mais recentemente, com o estabelecimento de um marco regulatório que, se não foi o ideal, foi o possível, né? E, mais recentemente, aí nós sofremos uma mudança, né, no timão do Ministério de Minas e Energia, com a vinda do secretário do Ministério da Economia e braço direito do Paulo Guedes para o Ministério de Minas e Energia, e ele trouxe esse mantra para dentro do Ministério. O governo não pode escolher tecnologia, vence aquela que for mais competitiva. Então, vamos falar um pouco sobre isso aí. Cadê o... Não. Bom, então aqui a gente vai fazer aqui uma passada aqui sobre o panorama energético nacional. Como o prazo é muito curto, eu vou passar bem rapidinho, né? Como é que ocorre a inserção das fontes renováveis no nossa matriz energética, alguns pontos de atenção do que está acontecendo hoje para a gente discutir posteriormente, e os desafios e oportunidades que eu vislumbro nesse momento, né?
Temos de panorama energético. Aqui nós temos a representatividade das fontes, né, da matriz energética elétrica brasileira. Né, a hidráulica, a hidrelétrica, ela ainda representa uma parcela significativa, mas quem é antigo do setor elétrico como eu, lembra que lá antes de 2000, a hidrelétrica ela respondia por mais de 75% da capacidade de geração brasileira, e hoje ela já está em 58,8%. Né? Temos aí o crescimento da energia solar, então hoje a solar já responde por 3,9% ali, né? A eólica já está bastante expressiva, já são 11,9%, isso é em terawatt-hora, esse gráfico. Você nota ali que derivados de petróleo não tem uma evolução, né, no último ano, nuclear. Então, isso aí é só um retrato do momento atual da nossa matriz energética. Bom, temos aqui o sistema elétrico brasileiro. Esse sistema nosso, ele é único no mundo em extensão e em complexidade de operação. O brasileiro, ele é muito ufanista, né, em dizer que temos algo que é diferente do mundo inteiro. Eu já sou um pouco menos otimista, né? Se nós temos algo que é diferente, por que só nós temos esse algo? Se fosse tão bom assim, todo mundo estava fazendo igual, né? Então teve aí historicamente uma série de questões que nos levaram para esse caminho, que vem lá da década de 70, né? A própria vedação do Brasil de acesso a tecnologias de geração termonuclear naquela época, e o nosso grande potencial em aproveitamentos hidrelétricos, né? Então isso levou a gente a uma expansão dessa geração hidrelétrica, da necessidade de interligação das diversas usinas para atender ao mercado, só que ao longo dos anos isso foi potencializado ao máximo, e esse sistema hoje já não para mais de pé. Então, só para vocês terem ideia, nós estamos com quase 202 mil quilômetros de rede, e hoje a perda só nessa malha, ela já é maior do que toda a geração de Itaipu. Então, isso aqui é o grau de ineficiência que a gente tem hoje no setor elétrico, e o porquê que a geração distribuída é tão importante. Porque a geração junto à carga, ela reduz a perda. Bom, como estão a inserção das fontes renováveis, então, na nossa matriz aqui? Então, a hidráulica aqui, ela está como 65%, né, na nossa matriz, enquanto no mundo ela é só 16%. Nós temos ali a biomassa com 9%, no mundo ela é 2,4%, eólica com 8,8%, no mundo, eólica com solar, com geotérmica, com maré, é 8,2%, então várias outras tecnologias. A solar já é 1,7% da nossa matriz, né? E aí você vê ali derivados de petróleo com 1,6%, gás natural 8,3%, nuclear 2,2%. Então você vê que a nossa matriz energética, praticamente 83% da nossa matriz energética já é renovável. E o Brasil, em termos de emissão de carbono, ele é cerca de quase que a metade do que os países desenvolvidos emitem. Se eu não me engano, os países da OCDE, eles emitem 2,3 toneladas de carbono, né, de dióxido de carbono, enquanto o Brasil ele emite apenas 1,33. Aqui um mapa de radiação global, né? Esse mapa aqui ele nos traz duas informações. Primeiro, que o potencial solar no Brasil ele é muito bom, né? Comparável ali, perde só para a Austrália e o deserto do Saara praticamente, mas é muito melhor do que qualquer país da Europa, né? E o nosso litoral, a extensão do nosso litoral é muito propício para geração eólica, com ventos em regime. Existem projetos de geração eólica com fator de capacidade superior a de usinas hidrelétricas, pequenas centrais, na faixa de 60%, enquanto uma central, uma PCH, ela fica na faixa de 30%. Bom, pontos de atenção hoje. Basicamente, a regulamentação da Lei 14.300. Hoje temos dois assuntos que estão pegando muito,
que é a valorização dos benefícios da GD e a segurança das instalações de GD, que um tópico ele é correlacionado com o outro, né? O que a Lei 14.300 ela estabeleceu? Ela estabeleceu o seguinte: existem 5 cenários de compensação de energia estabelecidos pela ANEEL nas consultas públicas que ela soltou nos últimos anos. O pior deles é o 5º cenário, onde apenas a TE é compensada. Esse cenário, para a geração distribuída, ele é praticamente a morte. Ele inviabiliza 99,9% dos projetos, né? Alega-se que existe um subsídio que é feito à geração distribuída, porque quando alguém opta por gerar sua própria energia, ele acaba que deixa de participar do rateio das despesas do setor como um todo, porque ele está produzindo sua própria energia. Eu entendo que isso é justo, mas as distribuidoras reclamam que isso inviabiliza o negócio delas. E essa é a mentalidade do Ministério de Minas e Energia atual. Então, em contrapartida, a Absolar, o INEL e outros organismos, eles têm buscado argumentar, né, tecnicamente, no sentido seguinte: não, mas existe um outro subsídio também, que é da GD para as distribuidoras. Porque quando você aumenta a inserção da GD até dentro de um determinado nível no sistema de distribuição, você alivia perdas elétricas, você retarda novos investimentos, né? Você melhora a qualidade do atendimento, a robustez do seu sistema. Então, hoje, a grande disputa que existe na regulamentação da 14.300 é como valorar esses benefícios para que, de fato, não haja inviabilização da GD. E essa valoração, ela traz em si um outro tema muito delicado, que é a segurança das instalações. Então, hoje, eu vi algumas fotos aqui que o Pedro mostrou, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vi algumas coisas ali naquelas fotos que me arrepiam os cabelos enquanto engenheiro, enquanto técnico e profissional da área, né? Porque eu vi ali, por exemplo, telhados que você olha assim, eu tenho dúvida se o telhado, de fato, ele foi projetado para suportar aquele sistema. Eu percebi que não houve nenhuma preocupação com a manutenção daquele sistema, em termos de espaçamento das placas, de áreas de caminho, de acesso. Então, é um sistema que hoje, 99% dos integradores, ele chega para o cliente e fala: então, coloca e esqueça. E nenhum projeto, nenhum sistema elétrico, por mais robusto, por menos manutenção que tenha, ele é livre de manutenção. E você colocar um sistema elétrico no seu telhado, ele é um sistema onde tem uma energia muito forte. E se alguma coisa der errado, é um ponto de incêndio. Então, essa é uma preocupação muito grande que está tendo, não só na ANEEL, como dos batalhões de Corpo de Bombeiros, em todas as unidades do Brasil, né, nas unidades federativas brasileiras, de estabelecer critérios, né, para a avaliação da segurança desse tipo de instalação, porque já começaram a acontecer sinistros. Então, nos próximos meses, a gente vai ver CREAs, corpos de bombeiro, prefeituras, apertando muito a legislação em cima desse aspecto, provocados pela ANEEL e pelo Ministério de Minas e Energia. E um outro tópico que está bastante polêmico aí é o PL 414, que trata da modernização do marco legal do setor elétrico. Um desses critérios basicamente, já teve agora a publicação da consulta pública, se eu não me engano, é a 131, que trata da liberação de todo o Grupo A para o Mercado Livre, né, da migração de todo o Grupo A para o Mercado Livre. E já antes do final do ano, o ministro ele já divulgou que vai liberar uma outra consulta pública visando liberar todo o consumidor de baixa tensão também para o Mercado Livre. Isso aqui é uma revolução. Se isso acontecer, isso é uma revolução no setor elétrico. Não só porque o consumidor ele passa a ter que ter uma preocupação com algo que hoje ele é extremamente passivo, que é com a sua energia, e o consumidor brasileiro hoje ele não tem
formação nem cultural, nem acadêmica para poder entender a energia, né? 99% das pessoas simplesmente pegam a conta, olha o valor e paga, não sabe nem ler o que está escrito ali. Então, você imagina se isso, de fato, acontecer como o ministro deseja. E um outro ponto é o seguinte, no momento que for para o Mercado Livre, grande parte da atratividade do investimento em GD, que é o custo elevado da energia, ele meio que arrefece, porque você vai buscar no Mercado Livre essa economia através da contratação. Então, de cara, historicamente, uma migração para o Mercado Livre já é um desconto de 20% no custo da energia se você fizer uma contratação adequada. Então, vai explodir, se isso acontecer, vai explodir o mercado de energia, Mercado Livre de energia, e a GD corre um sério risco. Então, a Absolar e o Enel, eles estão atentos a essa questão e estão articulando, dentro do PL 414, alguns mecanismos para que esse ataque à GD ele não seja tão abrupto, não seja tão fulminante como está sendo prometido, principalmente pelo lobby das comercializadoras. Bom, desafios e oportunidades. Como toda crise, né, as pessoas elas olham a coisa sempre pelo lado do negativo, né, mas todo o aspecto negativo traz em si algo positivo. O que eu vejo? Por exemplo, nós temos hoje um mercado extremamente competitivo, com margens reduzidas na prestação de serviço. Isso por quê? De 2015 para cá, grande parte da ineficiência, principalmente com a crise de 2014 e 2015 do governo Dilma, grande parte das pessoas que ficaram desempregadas viram no empreendedorismo a forma de garantir o sustento de suas famílias. E o setor de geração distribuída, ele foi o carro-chefe nisso. Então, hoje você chega dentro do setor elétrico, ali, na parte de integradores, você vê advogados, você vê contadores, você vê economistas, você vê toda sorte de profissões, né? Inclusive engenheiros recém-formados, pessoas que acabaram de sair da faculdade, que não têm ainda experiência, atuam nesse segmento, né? Então, qual que é a oportunidade que eu vejo? Cada vez mais vai haver uma busca por melhor qualificação técnica e de assistência no pós-vendas. Aquele integrador que ele se preocupa apenas em vender painel, fazer o projeto e dar as costas, esse vai acabar, esse vai ser alijado do mercado. Aquele integrador que não tenha um bom projeto, que não garanta a eficiência do seu projeto, que não garanta a durabilidade do seu projeto, que não tem um bom pós-vendas, ele está fora do mercado, né? Processo de concentração do mercado de GD a partir de 2023 nas mãos de grandes grupos. Não é novidade para ninguém que as distribuidoras de energia, todas elas, sem exceção, elas estão adquirindo empresas integradoras de geração distribuída e estão se preparando para competir nesse mercado. Então, isso vai vir, já está acontecendo, elas ainda não pegaram, né, nas palavras do meu amigo Carlos Henrique aqui, elas ainda não encontraram a forma, mas isso vai vir. E com a liberação do Mercado Livre de forma generalizada, isso vai vir muito forte, porque elas vão investir em instalações próprias para alimentar os consumidores que vão se tornar livres, né? Quais são as oportunidades que eu vejo? Cada vez mais a diferenciação, né, na prestação de serviço e fidelização de clientes. Então, qualidade. O cliente ele vai poder escolher entre ser atendido de forma pasteurizada, homogênea, como rebanho, pela distribuidora, ou ter uma relação próxima de amizade, de transparência, de proximidade com o integrador, né? Desenvolvimento de novas formas e métodos de encantar o cliente. Então, o integrador ele vai ser, antes de mais nada, o consultor do seu cliente.
Ele vai orientar o seu cliente em cima das melhores práticas, em cima das melhores opções, melhores alternativas. Ele não pode estar preocupado em vender painel fotovoltaico. Ele tem que ser um cara que está vislumbrando todo o mercado, todas as opções do mercado e ser o catalisador do seu cliente para isso. Obviamente, ele vai ter que descobrir uma forma de cobrar por isso. Eu estava falando com o Pedro aqui mais cedo que eu, ultimamente, para dar opinião, eu não dou minha opinião por menos de R$300 a hora. Entendeu? Então, a gente tem que acabar com isso. De, o que você acha disso? Eu não acho nada. Você quer me pagar para eu achar? Né? E, por fim, aqui, a busca de nichos de mercados atendidos, porque a distribuidora, ela vai em cima daquilo que é rentável para ela. Ela vai buscar o quê? Rede de padaria, rede de farmácia, rede de hospitais, rede de instalações bancárias. Né? O cliente pequeno, não interessa para ela. Esse aí ela vai atender se aparecer, mas ela não vai atrás. Então, o integrador vai ter que buscar esses nichos. Bom, outro desafio, redução da atratividade do benefício auferido com investimentos em GD a partir de 2023. Qual que vai ser a oportunidade que vai surgir daí? Cada vez mais, nós temos que visar o foco no empoderamento do consumidor e de sua independência em relação à rede elétrica. Então, a penetração das baterias vai ser o diferencial. Cada vez mais, os nossos projetos vão ter que ter baterias associadas a ele, para dar para o nosso cliente a autonomia de escolher o seguinte, ele quer estar na rede ou não. Né? E vamos ter que buscar também atender necessidades específicas do cliente. Ou seja, tem lá um irrigante que tem uma carga num lugar de difícil acesso, que você não consegue atender normalmente pela rede elétrica, você vai atender através de um sistema autônomo. Por fim, valoração dos benefícios auferidos pelo sistema interligado com a geração distribuída, né, que tem relação com a regulamentação da Lei 14.300. Nós vamos ter que buscar aí a oportunidade de foco na robustez e segurança de projetos e na sua manutenabilidade ao longo dos anos, busca pela qualidade e preço, sobretudo no material, né? Chinês, ele tem tanto muito bom quanto ele tem o muito ruim, e o mercado hoje, a gente vê cada vez mais as pessoas buscando, em vez de qualidade, preço, e prestação de serviços ancilares, que é você fazer regulação de tensão, compensação de fator de potência na rede da distribuidora, e isso ser remunerado. Né? Então, esses aqui são os pontos que eu tinha para trazer para vocês aqui, a minha visão de médio prazo, né, para o setor aí de geração distribuída. Agradeço a todos aqui, acho que eu estourei um pouquinho o tempo aí, mas tentei ser breve. Obrigado. Excelente palestra aí, Sena. Tempo é relativo, né? Passou rápido, muito conteúdo, muito bom. Vamos apresentar agora o Leonardo Francisco dos Santos, administrador de empresa, com MBA em gestão empresarial. E o Leonardo é coordenador de grandes negócios do grupo Forte Leve Solar, fabricante capixaba aí, com muito orgulho, hein, Leonardo? Seja bem-vindo. Mário, obrigado pelo convite. Carlos, muito obrigado. Vitor, nosso amigo, muito obrigado. Pedrão, parabéns pelo trabalho. Carlos também. Raquel também, obrigado, parabéns. Gente, eu vim falar em nome da Forte Leve. Acho que a primeira pergunta que todos fazem é o que uma empresa de caixa d'água veio falar de energia. Eu acho que essa é a dúvida de todos. A Forte Leve é uma empresa, um grupo de empresas capixaba de mais de 40 anos de história. Acho que todos aqui conhecem, deve ter uma caixa d'água azul no telhado, acho que cada um aqui. Só que a Forte Leve Solar, ela é uma empresa do grupo Forte Leve. Não compartilhamos nada, é uma empresa completamente distinta, que tem o mesmo investidor e os mesmos valores como empresa. Contar um pouquinho da história, por que nós entramos no mercado de energia e o quanto acreditamos como empresa, uma empresa sólida, capixaba, o quanto a gente acredita no mercado de energia solar. Há 8 anos atrás, buscando novos ares, novos mercados, a gente enviou um colaborador, que reside até hoje na China, o nome dele é Elton Carvalho, para que estudasse o mercado de energia solar.
Esse projeto já estava pronto, só que a Forte Leve precisava sentir o gostinho do que é fazer e dar certo para depois botar o nome de uma empresa de quase 40 anos de história para não se aventurar simplesmente. É muito difícil construir uma história de 40 anos, mas é muito fácil desconstruir. Então, deixa eu ver se passa aqui. Isso. Como eu disse, é uma empresa do Grupo Forte Leve. É uma empresa que estudou bastante o mercado para que a gente pudesse, única e exclusivamente, trazer mais segurança para esse setor. E identificamos que, na parte de distribuição de equipamentos, havia uma aresta ainda a ser preenchida, né, como uma empresa, de fato, muito sólida. No Brasil, tinham muitas empresas, ainda existem muitas empresas que distribuem equipamento no Brasil, mas dificilmente é uma empresa com a solidez como a Forte Leve, que conhece o Brasil inteiro, que atende 100% dos municípios brasileiros, para que pudesse ir de ponta a ponta no Brasil com mais facilidade, entregando esse produto, que hoje é a bola da vez, que é o que nos trouxe aqui hoje para poder discutir. Então, a Forte Leve, com mais de 9 unidades espalhadas pelo Brasil, mais de 100 mil pontos de revenda, então é a empresa, de fato, que entra na casa de todo mundo com mais facilidade. Vou tentar passar um pouquinho rápido, tá, gente? Que o nosso tempo é curto. Acho que não está passando. Não. Apertei todos. Hoje a Forte Leve Solar se encontra no município da Serra, tá, com uma infraestrutura muito moderna. Fica aberta a porta da Forte Leve para todos conhecerem. Hoje a Forte Leve já é, né, a maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Brasil. Um dos assuntos que eu trouxe para vocês é mostrar que a Forte Leve, ela também, além de distribuidor de equipamento, ela é uma investidora nesse setor. Então, acho que é uma prova de quanto a Forte Leve acredita nesse mercado. São investimentos próprios da Forte Leve. Tá? Ela tem uma filosofia de que tudo aquilo que ela, antes de vender, ela precisa ter feito. Então, precisa provar que dá certo. Errar com o próprio dinheiro é permitido. A gente não pode se permitir errar com o dinheiro do cliente. Então, a gente foi lá, construiu, a gente viu de perto, erramos, fizemos novamente até acertar, para que os nossos clientes se sentissem mais seguros em falar sobre energia solar, instalação e projeto com a Forte Leve. Então, essa é uma das obras que a Forte Leve construiu na cidade de Montes Claros, 3,2 megawatt-pico. Tem uma geração estimada aí de 6 mil megawatt-hora mês. Em Prudente de Moraes, nós temos uma outra obra que nós trouxemos uma tecnologia dos Estados Unidos, de uma empresa chamada Allion Energy, tá, que vem renovar aí a estrutura de tracker no Brasil. O tracker é aquele seguidor solar. Essa tecnologia, ela elimina 100% da cravação de solo de estacas. Ela permite que você faça uma extrusão de concreto sobre o solo e permite que você tenha uma terraplanagem mais minimizada. Nessa obra de Prudente de Moraes, de 6 megas e meio, 6 megawatt-pico e meio, nós tivemos mais ou menos 2 milhões de economia em terraplanagem, única e exclusivamente por utilizar essa tecnologia que eliminava a cravação de solo de estacas, fazendo uma extrusão de concreto com um tracker. Depois eu entro em mais detalhes, se alguém tiver mais interesse, me procure depois. Essa é a obra de Prudente de Moraes construída, uma geração estimada de 13 mil megawatt-hora mês. Também é um outro investimento próprio da Forte Leve, o dobro da obra de Montes Claros. Essas duas obras, gente, elas foram incentivadas pelo proprietário da Forte Leve, com investimento próprio, com o objetivo que é o rendimento de todas essas duas usinas serem investidos num braço social da Forte Leve Solar, que fica no da Forte Leve, que fica no sertão. Eu vou passar para vocês um pouquinho desse projeto social nosso. É um projeto que assiste ali mais de 10 mil famílias no sertão nordestino. Só que, paralelo a isso, a CEMIG, como nosso amigo Carlos citou, as grandes distribuidoras estão de olho nesse mercado. A CEMIG foi lá e arrematou essas duas usinas para ela. Então, a gente acabou comercializando essas duas usinas para a CEMIG, e agora a gente está num projeto de 50 megas, onde o próprio PPA é a Forte Leve. Nós temos 9 unidades espalhadas pelo Brasil, que estão no Mercado Livre, migramos elas como autoprodutor, e essa planta de 50 megas com investimento próprio da Forte Leve já tem a Forte Leve como próprio PPA. Vamos fazer, você vai estar junto com a gente. Os nossos clientes no estado do Espírito Santo, principalmente, vão estar com a gente nesse projeto. A gente também conversa, todo mundo. Esse aqui é um outro vídeo bem rápido da nossa obra lá em Prudente. Essa obra as duas obras já foram comissionadas, já foram entregues.
Então, é só um exemplo, gente, de que uma empresa capixaba, sólida e conhecida, com credibilidade, também faz esse setor, e eu acho que a maior prova é fazer primeiro para depois falar sobre isso, né? Então, a Forte Leve tem um pouco dessa filosofia. Aí eu trouxe alguns números, né? Os nossos amigos aí já falaram de alguns números de energia no mundo. Potência instalada no mundo, aí eu trouxe talvez uma tradução para facilitar o que existe de instalação no mundo. São quase 67,3 Itaipus instalados de energia no mundo, de energia solar no mundo. O mapa de radiação que o nosso amigo Carlos Senna também trouxe, que eu acho que é um dado bastante interessante, que eu sempre falo o seguinte: é muito interessante o Brasil, porque no Brasil tudo é fácil. E existe uma frase famosa que olha o que eles têm, o que eles têm, olha o que nós temos, que nós não somos, né? Então, eu trouxe como exemplo, onde está circulado o mapa ali verde, é a Alemanha. E a Alemanha é um dos países do mundo que tem geração fotovoltaica mais difundida no seu país. E por que eu estou fazendo um comparativo Alemanha e Brasil? Porque o pior ponto de irradiação no Brasil é melhor do que o melhor ponto de irradiação na Alemanha. Ou seja, o pior ponto para gerar energia fotovoltaica no Brasil é melhor do que o melhor lugar na Alemanha. E por que o Brasil não vai? Então, eu acho que eu estou aqui, junto com os nossos amigos, para que a gente fomente, sim, de fato, esse mercado. O Brasil é muito bom, o Brasil é uma máquina, o Brasil é imparável, eu costumo falar isso. E eu acho que eventos como esse fazem com que a gente fomente o mercado, leve mais informação e, principalmente, mais segurança para esse setor, que ainda é muito novo, carece de muita informação e de profissionais qualificados. E eu acho que a gente está aqui para fomentar também isso, a qualificação dos profissionais, que o Carlos também bem disse, que é acho que é um calo aí no nosso mercado, né? Eu trouxe alguns números. O Brasil tem aí a 4ª maior tarifa energética do mundo. Isso é um absurdo. A gente tem um país com talvez um dos melhores radiação no mundo para gerar a própria energia, mas a tarifa energética é altíssima, uma das mais caras do mundo. E eu trouxe também um outro número, aqui é a posição do Espírito Santo no cenário nacional. Por que o Espírito Santo ainda é tímido nesse cenário no Brasil, vendo vários investidores, empresas sólidas? Por que a gente ainda não decolou nesse mercado? E eu acho que existe ainda, carece ainda o poder público, está junto com a iniciativa privada, todos juntos, fomentando o mercado, levando sim mais informação. A gente precisa sim dar as mãos para a gente levar o Espírito Santo mais à frente nesse setor. Eu trouxe uma curiosidade que é recente, que a Câmara de Vereadores da Serra aprovou agora, imitando alguns municípios no Brasil, que é a redução de 20% de desconto no IPTU nos imóveis que geram a própria energia. Isso é uma novidade para a Serra, uma novidade que eu acho que ajuda a vender, que vai ajudar a levar mais informação, mais credibilidade. Então, eu trouxe esse dado interessante. E, paralelo a isso, mostrar para vocês que a gente tem uma das maiores tarifas no Brasil, o Espírito Santo, no caso. A gente tem boa irradiação, a gente tem possibilidade de compensação de crédito em quase todo o estado. E trazer um número da Forte Leve aqui, que já contribuiu no número dentro do estado do Espírito Santo, quase metade de tudo que já foi instalado como distribuidor de equipamento. Então, o peso que a gente já chegou no mercado capixaba e quanto a gente ainda pode ir, sabendo que a gente tem uma logística pulverizada no Brasil inteiro para poder facilitar e contribuir com o mercado fotovoltaico. E aí, pessoal, para passar rapidamente aí, para não tomar muito tempo, eu trouxe o braço social da Forte Leve para vocês conhecerem o porquê que a Forte Leve Solar nasceu, que foi simples e unicamente com esse objetivo. A gente tem um projeto social chamado Instituto Água Viva, que atende mais de 10 mil famílias no sertão. A Forte Leve Brasil hoje, como um grupo, ela investe 10% do seu faturamento líquido em obras sociais do sertão, e a Solar ela nasceu com esse objetivo. Então, a gente tem essa responsabilidade social como uma empresa capixaba e privada com o povo necessitado, né? A gente, às vezes, fica pensando, pô, tem que ir lá para a África para ajudar as pessoas. Não, a gente está aqui do lado, também contribuindo para as pessoas carentes aí no Brasil. Tem um outro vídeo bem rápido, se vocês me permitem, que é um vídeo muito interessante. Não sei se consegue aumentar um pouquinho o volume. Eu acho que é um vídeo que mostra a realidade do povo brasileiro e comprova o porquê que a gente precisa cada dia mais se engajar em ajudar o próximo, que é o único objetivo da Forte Leve Solar ter nascido como uma empresa nesse setor. É um vídeo muito rápido, de 1 minuto e 40, se não me falha a memória. Eu não sei se vai sair o áudio. Tem legenda, se vocês puderem acompanhar. Acho que não ajuda, não.
não tá saindo. Bom. Basicamente, esse vídeo mostra, gente... E aí eu me emociono, às vezes, em falar desse vídeo, porque antes de trabalhar na Forte Leve Solar, eu tive a honra de ser o primeiro funcionário da Forte Leve Solar, então sou a matrícula 01 mesmo, de fato. Mas antes disso, eu trabalhei no Instituto Água Viva e trabalhava no Grupo Forte Leve. E a Forte Leve, ela meio que... Eu não vou falar obriga, não, porque obriga é feio. Mas todo funcionário da Forte Leve, ele precisa ir no sertão e passar uma semana no sertão, doando o seu trabalho, o seu serviço para os nossos irmãos. E esse vídeo conta a história de um senhor que recebeu pela primeira vez na sua história um banheiro na casa dele. E que banheiro é esse? Pra gente, poxa, banheiro? Banheiro é algo que se dê de presente para alguém? Mas a Forte Leve, ela foi em Israel. Tá? Também é uma prova do quanto a gente se responsabiliza com o social. Nós fomos em Israel conhecer uma tecnologia que é um banheiro a seco que utiliza o sol para poder pulverizar todos os dejetos líquidos e sólidos. Esse banheiro ele vai aparecer nesse vídeo, e esse senhor ele conta a história de quanto a sua vida foi revolucionada por um simples banheiro. A Forte Leve comprou essa tecnologia, a patente é nossa, e a gente passou a fabricar esse banheiro no Brasil. E 100% dos banheiros fabricados pela Forte Leve são doados para o sertão. E esse vídeo conta a história, uma história muito bonita, e prova para a gente o que um simples banheiro revoluciona a vida de um ser humano. Esse senhor, se não me falha a memória, ele tem 73 anos de idade e nunca teve um banheiro na casa dele. Mas, enfim, não é um apelo social. Eu acho que aqui a gente está para mostrar o quanto uma empresa capixaba e sólida se compromete com tudo aquilo que ela faz. Tá? Reforço, são 40 anos de história, de muita credibilidade, de muita honestidade, muito trabalho. E eu gostaria de compartilhar e dizer para vocês que as portas da Forte Leve estão abertas. Nós ficamos na Serra, no bairro C21, bairro industrial. Tá? Eu gostaria que todos vocês pudessem conhecer as nossas instalações. Repito, somos hoje o maior distribuidor de equipamento do Brasil, de equipamentos fotovoltaicos do Brasil. Nós temos no nosso pipe aí 1,5 GB de distribuição esse ano. Graças a Deus, estamos na metade do ano, já passamos da metade da nossa meta. E o objetivo aqui hoje na feira com vocês é mostrar um pouquinho quanto a Forte Leve pode contribuir com o trabalho de vocês e o quanto a gente também gostaria de poder contar com o trabalho de vocês para que a gente possa trazer segurança e credibilidade para esse setor. Aqui alguns cases de sucesso no sertão. A Forte Leve ela investe também em sistemas off-grid, bateria, em locais onde não tem rede. O quanto essa tecnologia pode também revolucionar as pessoas, simplesmente levando água de um lado para o outro. A gente tem uns 3 cases de sucesso aqui que a gente também executou como doação no sertão. E é isso, pessoal. Aqui está a nossa instalação na Serra em C21. E eu gostaria de mais uma vez reforçar o convite. Gostaria que todos vocês pudessem conhecer a gente. As portas da Forte Leve estão abertas aí, caso vocês queiram nos visitar. Queria agradecer a todos, tá, pela oportunidade. Mais uma vez, Mário, obrigado pelo convite, Carlos e os demais da mesa aqui que me acompanham. E muito obrigado. Fica aí os contatos aí, se vocês quiserem anotar. Obrigado, gente. Excelente. Excelente, Leonardo. Rapaz, eu já gostava da Forte Leve. Agora, então, fiquei totalmente fã. E a Forte Leve é bem no estilo do seu proprietário, né? Que é bem discreto. Inclusive, até hoje eu não conheci ele ainda. Conheci a diretoria toda lá, mas... Parabéns aí pela palestra. Aí fiquei orgulhoso também com o sistema que vocês instalaram em Montes Claros, que é a minha cidade natal. E fiquei impressionado vocês construírem aquela usina unicamente para projeto social. Impressionante. E a doação dos banheiros também. Parabéns. Eu vou convidar agora a nossa querida Raquel Freixo. A Raquel Freixo ela é subsecretária de Estado da Competitividade na Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, a SECTIDES, do Governo do Espírito Santo. Ela é professora universitária e advogada, possui especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários de São Paulo
e é mestre em Ciências Não, eu vou- Contábeis, pode deixar, mestre deixa em comigo. Administração pela FUCAP Business School e gestora da ESG, pela INSP. Tem experiência com atuação em São Paulo e no Espírito Santo, em consultoria tributária, aduaneira e empresarial. Muito obrigado, Raquel, por ter aceitado o nosso Obrigada convite. eu. Ó, Não vai precisar de... deixa eu ficar aqui que ele já me deu um toque ali para... Bom, quem tem um passador aí? Tudo bem? Boa tarde a todos. Queria pedir um favor para vocês, posso? Posso pedir uma salva de palmas bem calorosa para a minha equipe que está aqui, por favor? Obrigada. São quase 5.000 empresas e aqui está 80% da equipe, só faltaram 2. Então, vocês viram que a gente tem bastante coisa. Bom, pessoal, então, falou-se um pouquinho aqui das questões das empresas. Como já fui apresentada aqui, meu nome é Raquel Freixo, eu estou como subsecretária de competitividade. Dá para ouvir? Tá. De competitividade do Espírito Santo. Deixa eu ver se meu vídeo inicia aqui. Não precisa de áudio, só que ele funcione. Eu só vou dar um passo para trás para a gente avançar para frente. Que o tema, né, desse painel é basicamente pensar o seguinte: dentro da McShow, a gente está falando aqui do setor metal-mecânica, da indústria, do início ao fim de sua cadeia, e de como que nós devemos, não podemos mais, devemos contribuir com a descarbonização do mundo. É isso. Antes parecia clichê, né? Parecia coisa de Greenpeace, né? Ah, falar de meio ambiente é Greenpeace, tá? Não. E aí começaram a acontecer coisas nas nossas vidas. Nós começamos a perder pessoas no meio da pandemia. E sim, tudo isso tem a ver com o que a gente está falando aqui. Tem a ver com mudança climática. E quando a gente fala em mudança climática, resumindo a história, eu não sou especialista, mas a gente vai lendo um pouquinho, não é isso? Basicamente é culpa nossa. Simples. É ação humana. Ação desde acordar, que a gente emite gases no nosso dia a dia, de efeito estufa, né? Gases de efeito estufa, gente. Piada, mas já passou. Demoraram para pensar na piada, mas tudo bem, vamos lá. Gases de efeito estufa no nosso dia a dia. E o setor, na atividade privada, principalmente. O setor, a economia, ela precisa disso, tá? Então, a gente tem mapeado no mundo, no Brasil, no Espírito Santo, setores que mais emitem gases de efeito estufa. E esses gases lá que aceleram toda essa questão de temperatura, que causa tudo isso que a gente tem visto. Problemas dos efeitos climáticos, rapidamente, Vitor, vigia meus time aí. Problemas dos efeitos climáticos, basicamente. Tudo que a gente viu, pandemia, enchentes, né? E vocês sabiam que saiu um relatório da ONU recentemente, por incrível que pareça, quando a gente fala em índice de pessoas com fome no mundo, a pandemia, as mudanças climáticas têm culpa nisso. Quando chove muito, alaga, normalmente vai alagar bairros e vai cair casas em bairros muito bem estruturados ou com pessoas em estado de vulnerabilidade. Resumindo, cai a casa do pobre ou do rico? Então, as mudanças climáticas, elas atingem muito mais as pessoas em estado de vulnerabilidade. Consequentemente, você tem aumento de fome, você tem aumento de pobreza, você tem toda a economia acontecendo isso. Tá bom, Raquel, e aí? E aí que nós estamos nesse mundo e nesse barco nós estamos juntos. Entenderam isso, né? A gente vai ter que dar as mãos, como alguém falou aqui. Para quê? Para reduzir isso. E o mundo tem uma meta. Em 3 anos, a gente tem que reduzir aí 1 ponto percentual, ou 2, de calor, de temperatura. Tá? Raquel, isso é papo de Europa. Não, é papo do Espírito Santo, é papo nosso, é papo da McShow. É papo do setor industrial. Como a gente vai fazer isso? Papo de casa também. A gente faz isso no nosso dia a dia, com reciclado, tentando ali usar mais bicicleta, mas hoje o nosso foco é indústria, o nosso foco é McShow. Bom, nós conseguimos fazer isso de algumas formas. E aí eu vou apresentar para vocês aqui um programa hoje do Estado do Espírito Santo, que ele tem exatamente esse objetivo. Porque, veja, quando eu falo de mudar... porque se eu tenho que emitir menos gases de efeito estufa no meu processo produtivo, eu tenho que fazer investimentos. Eu tenho que mudar maquinário, eu tenho que, às vezes, mudar processo. Então, quando você pega, por exemplo, grandes indústrias automobilísticas hoje, para fazer os veículos elétricos, elas precisam mudar a planta dela inteira para adaptar a esses novos veículos. Bom, e aí a gente precisa de estímulo, porque é caro, porque a economia está em recessão, não é isso? A gente tem uma série de problemas relacionados. Algumas notícias boas no cenário mundial, e que isso vai afetar a gente, vocês vão ver como. A Europa já tem metas reais de
transição da matriz energética, a gente tem isso acentuado, que todo mundo virou especialista em guerra, lembra disso? Agora só fala em guerra, né? Mas tem a ver muito, tá? Quando a gente fala da Rússia ali, limitando muito o combustível para a Europa, eles aceleraram. O Reino Unido, inclusive, no mês de maio, também publicou o novo plano de transição energética deles, e o principal insumo, por exemplo, para isso, que vai mudar a indústria, vai mudar a mobilidade elétrica, vai mudar tudo, é o hidrogênio verde. Alguém falou que... É Léo, né? Léo falou que fotovoltaica é futurista. Imagina falar em... Imagina falar em hidrogênio verde. Parece algo futurista, mas não, já está acontecendo. E a gente vai ver que o Espírito Santo tem muito para oferecer para o mundo, mas primeiro para nós. Bom, aqui é um cenário rápido de o que tem previsão aí de investimentos nesse segmento de energia, geração distribuída, centralizada, transmissão. Então, tem muita coisa para acontecer, muito dinheiro para ser injetado na economia. Vou avançar para a gente, já falaram bastante sobre isso. Bom, e aí precisa-se de estímulos. Eu costumo dizer nos nossos bate-papos, nos eventos que eu vou, que governo não faz business, né? Eu tenho que deixar que vocês o façam e façam bem. O chefe maior, né, o governador, ele diz o seguinte: a gente não atrapalhando o setor privado, a gente ajuda muito. Então, o que a gente precisa é criar boas políticas, né, como o Léo falou, para potencializar a vocação, primeiro, uma vocação natural climática que o Espírito Santo tem. Vocês viram aqui, os colegas todos mostraram, a natureza nos privilegiou. Ela deu sol, ela deu água e ela deu vento. Vento em terra e vento em mar. E a gente precisa potencializar como poder público. Por que hoje eu consigo, então, falar nesses assuntos com vocês, consigo, como Estado do Espírito Santo, me inserir na pauta de hidrogênio verde? Porque a gente já está falando disso há um tempo, tá? Isso não é novo, não. Desde lá de 98, a gente já tem algumas políticas públicas. Especificamente, já recortando, que meu tempo deve estar acabando, em 2019, nós criamos o Programa de Geração de Energias Renováveis, que é exatamente o que eu vou falar dele rapidamente. O Vitor já começou a falar um pouquinho. Ele tem como foco ali bastante a iniciativa privada, mas também tem um marco interessante. O Estado do Espírito Santo, não sei se vocês estão sabendo disso, e é importante quem é do setor saber, porque vocês têm metas. Sabiam disso? O Estado do Espírito Santo aderiu ao programa da ONU do Net Zero. O que isso quer dizer? Que até em 2030 nós temos que neutralizar as nossas emissões de gases de efeito estufa. Eu, como Estado, e a sociedade toda. Então, hoje, por exemplo, existe em andamento o plano do Net Zero, que envolve a academia, que é a UFES, nós, o governo, várias pessoas do governo, o setor produtivo todo, porque nós estamos atualizando o inventário de carbono, porque, consequentemente, eu tenho que ver quanto que eu emito, para ver quais setores mais emitem, para ver quanto preciso reduzir. Enquanto isso é sendo feito, nós fomentamos o setor com o programa Gerar. O que é o Gerar, então? Vamos lá. Ele tem esses 6 eixos de atuação. O incentivo tributário é muito importante? Sim, very, very important. É a única coisa que faz gerar um setor? Não. Costumo dizer, quando a gente está falando de investidor, quando pega a planilha de custo de uma empresa, o tributário é uma linha, os tributos, mas não é o único custo, né? Então, na política pública, idem. Tem o eixo tributário, que eu vou falar mais dele. Acesso à rede. O Vitor acabou me ajudando aqui, antecipando. O acesso à rede, nós criamos esse eixo, porque quando eu gero a minha energia, eu tenho que conectar e alguém tem que distribuir. Via de regra, as concessionárias hoje que ganham o leilão da ANEEL, que é o órgão quem regula todo o setor elétrico no Brasil. Mas é um pouco tenso esse diálogo entre quem gera e quem distribui. Então, a gente está aqui como governo para fazer o apoio institucional. Tivemos algumas morosidades, mas agora saiu. Então, nós já havíamos credenciados, né, eu, Secretaria de Fazenda, já tínhamos concedido incentivos tributários, mas faltava ali a rede fazer, as concessionárias fazerem a compensação. Agora está muito bom e foi um trabalho bem interessante da equipe. Desenvolvimento regional, alguém falou aqui, obrigada, você também me ajudou bastante, Léo. Desenvolvimento regional é ajudar os municípios com ideias, seja tributárias, seja de regularização para venda diária. Então, quando a Prefeitura de Serra faz um projeto desse, ele está conectado nesse eixo, assim como outros virão. Nós estamos fazendo o Guia do Investidor Sustentável, que inclusive está na lei do Net Zero, que foi publicado no Governo do Espírito Santo. Até 24, nós temos que fazer esse guia que vai interagir todos os municípios. Então, a gente está passeando todos os municípios para falar de energia, não só solar, porque eu tenho vocação para solar, para vento, eólica,
tanto em terra onshore como em mar offshore, e também agora, com esses dois insumos, nós podemos, por exemplo, gerar também o hidrogênio verde, que com toda uma composição química a gente põe no navio e exporta ele. E vocação logística nós temos de sobra. Então, a gente tem feito esse trabalho bastante interessante com os municípios. Financiamentos, então, a gente dá as ideias para as cooperativas de crédito, para os bancos. O Bandes, hoje, que é um banco de desenvolvimento do Estado, tem uma linha muito específica para esse segmento. Então, a gente mostra, olha, isso é uma política pública de Estado, então, sugerimos que vocês tenham linhas atrativas para que as empresas tenham ali CAPEX para fazer esses investimentos. Pesquisa e desenvolvimento. Então, aqui a gente trabalha fomento de inovação, de tecnologia. Vocês já ouviram falar do CEPID? Já ouviu falar do CEPID? Ouviu falar do CEPID? Gente, aí você me fala que eu tenho que dar as mãos e fomentar o setor se vocês não me ajudam. O CEPID existe há um tempo, é um centro de inovação e tecnologia do Estado do Espírito Santo. Ele roda todo o nosso centro de inteligência, de inteligência das coisas, e ele tem um eixo específico lá dentro de fotovoltaica. Então, tem um experimento sendo desenvolvido há 4 anos, salvo engano, que são umas árvores para energia solar lindas, eficientes, baratas, que está sendo testada e realizada no CEPID, que logo, logo a gente deve colocar isso para o mercado e isso virar também produto, mas isso é investimento em pesquisa e desenvolvimento. Aqui também entra o eixo de qualificação profissional. Então, é importante ter qualificação profissional. Spoiler do spoiler do spoiler do spoiler. Me autorizaram, por isso que eu estou falando. Em janeiro de 2023, serão lançados 2 novos cursos na Escola Estadual de João Neiva, o Talmo. 2 técnicos de 400 horas. Um deles deixa eu já antecipar aqui para acelerar a nossa vida. Aqui, ó, 400 horas de duração. Vai ser uma especialização técnica em energia fotovoltaica e um outro curso, que é uma especialização técnica em ferrovias. Então, espalhem essa boa nova, e a gente preferiu, dentro do estudo do governo, escolher uma escola no eixo de desenvolvimento regional, ou seja, mais interiorana, para também fomentar ali todo esse polo. Um outro spoiler, nós concluímos, estamos na fase de testes finais, o nosso Atlas eólico interativo, ele vai medir tudo que o Espírito Santo tem de vocação para a geração de eólica, tanto em mar como em terra. Foi uma parceria com o governo alemão e a União Europeia, o recurso financeiro foi deles. Mas esse Atlas ele é muito legal, ele tem lá a parte hídrica, ele tem a parte de licenciamento, tem muita coisa bacana acontecendo. E também o Atlas Solar vai ser atualizado, já está em fase final de formatação pela nossa agência reguladora, a ARSP. Bom, falta quantos minutos? Acabou? Posso dar mais 2? Rapidinho, então. Só falando do que vocês mais gostam, né? Não sei porquê, mas eu também gosto, por isso que eu estudei isso a minha vida inteira, que é o tal do tributário. Então, rapidamente, o que o eixo tributário fez? No Espírito Santo e no Brasil, já existia uma isenção de ICMS para quem gerasse a sua energia até 1 megawatts, mas não poderia ali fazer o compartilhamento dela. Então, eu gero até 1 mega para mim mesmo, resumindo, eu tinha isenção de ICMS. E ainda tem, a boa notícia, ainda existe. Como eu faço para conseguir isso? Eu sou uma pessoa física, tenho a minha casa e botei umas placas. Nada, você não precisa fazer nada, porque esse credenciamento ele já é automatizado entre EDP e Secretaria da Fazenda. Não que eu digo fazer nada assim, no momento de fazer o pedido de instalação, obviamente, vai ter todo um aviso, mas não precisa estar com um processo, tá? Solicitando. Bom, então o que essa norma fez diferente? Em 2000 e quando mesmo, Vitor, que gera GD, 2016, a ANEEL, que é a agência reguladora, ela criou uma coisa inédita no Brasil, que foi o que vocês ouviram falar toda hora aqui, que é a tal da GD, a geração distribuída, a geração compartilhada, que é dar mais liberdade para a gente um pouco. Eu posso gerar minha energia e entregar para outras pessoas, e assim, ou comprar no mercado, vender no Mercado Livre, entre aspas. Bom, o que aconteceu? Minas Gerais, nossos colegas lá em 2016, por isso que Minas Gerais é um boom de foto, tá? Porque eles foram rápidos em 2016. Lá em 2016, eles fizeram o seguinte, olha, vamos atualizar nossa norma, esse tal desse convênio de ICMS, que é até de 1 mega, já que esse convênio é com base na norma da ANEEL, que mudou, eu vou mudar. Os estados fizeram isso, mas Minas fez. E naquela época de 2016, existia uma coisa relacionada a esse tal desse tributo de ICMS, chama-se guerra fiscal. O que é isso?
Já que não tem consenso com ninguém, não tem ali uma política pública do governo federal para ajudar no desenvolvimento regional, cada estado faz seu benefício. Então, só Minas fez isso. Combinado? Tá bom. Em 2019, tem a Lei Complementar 160, já ouviram falar dela? Que é a tal da convalidação dos incentivos. O que aconteceu? Ia dar um chabu danado que o STF ia decidir lá sobre uma sentença, e ele falou o seguinte, ó, ou vocês, estados, se organizam, ou eu vou canetar. E se a caneta caísse, a casa caía para estado, municípios, empresas, tal. E aí publicou-se uma lei federal, a 160, em 2019, que diz o seguinte, estados, amigos, parceiros, irmãos, daqui para trás, valeu tudo. Está convalidado tudo. Daqui para frente, todo mundo tem que andar com a regra do jogo. Se alguém conceder um incentivo fora da concordância dos colegas aqui no Confaz, vocês vão perder recurso financeiro, o governador vai preso, que tem responsabilidade penal do governador, essas coisas todas. Então, ele diz o seguinte, então você só pode fazer benefício novo com duas formas, tá? Ou todos os estados aceitam, via convênio de ICMS, ou você pode fazer o que a gente chama de cola. Você pode copiar benefícios fiscais que estão valendo dos colegas da mesma região. Então, eu só posso, Espírito Santo, copiar de quem, gente? Minas, Sudeste, hein, gente? A gente não dá no Nordeste, hein? Minas, Rio de Janeiro, Bahia não, para. Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Ponto. Nós, então, em 2019, fizemos a cola desse benefício de Minas, tá? De fazer ali essa isenção a partir da nova norma da ANEEL, ou seja, até 5 megas e também até 5 megas na modalidade compartilhada, você tem isenção de ICMS sobre a energia gerada. Bom, aí aconteceu uma coisa que o Vitor já trouxe aqui rapidamente. A gente tem a Lei Complementar 194, que ela... E aí já vou falar uma coisa também, conversei hoje com o time da Fazenda, tá um alvoroço no âmbito nacional sobre isso. Por quê, pessoal? Porque depois da questão dos combustíveis, etc., dessa lei, dentre outras, mudou-se agora o que é tarifa para fins de energia, o que não é, o que vai compor. Então, está sendo discutido o que vai integrar a base de cálculo ou não de ICMS. Fato é que a boa notícia é que quando nós fizemos a cola lá em 2019, nós dissemos o seguinte, olha, eu vou copiar parcialmente de Minas, porque eu quero continuar organizada nas minhas contas, porque eu tenho responsabilidade fiscal, diferente de outros estados. Desculpa, pode fazer propaganda essa parte? Pode. Mas aí a gente falou, olha, tem a isenção sobre a tarifa de energia, mas não sobre a tarifa de transmissão. Boa notícia, agora tem. Tá? Então, houve a revogação parcial. Por quê? Porque, como o Vitor já antecipou, hoje o Espírito Santo já internalizou essa norma, dizendo o seguinte, que a TUSD não compõe a base de cálculo do ICMS. Então, não também tem, ou seja, é isento, não porque a lei mudou, mas porque esse tributo ele acaba sendo retirado da base de cálculo, então é uma boa notícia. Bom, finalizando, então, o que a gente tem que todo mundo fica com muito medo, né? Raquel, lá a lei fala que vai até 2022. Lembra que eu contei a história da cola? Esse era o prazo que Minas deu. Lá em outubro de 2021, teve uma alteração nessa lei complementar 160, que alterou aquela tal da convalidação, dizendo o seguinte, os benefícios tributários que iam morrer em 25 e 22 podem ir até 2032. Então, o que a gente está em que fase agora? Minas Gerais tem que mudar a lei dela e eu, como eu fiz uma cola, eu vou acompanhar a cola que ela fizer. Tá? Então, a gente já tem acompanhado, eles ainda não mudaram. Esse PL do Gerar, que altera isso, já está no forno, mas a gente também tem estudado outros temas, que já foi dito aqui. A tal da lei, a lei federal 14.300, que institui o marco legal da geração distribuída, porque ele traz ali algumas confusões. Bom, resumindo, percebam, o Gerar ele tem menos de 1 ano de existência, 1 ano aproximadamente, na verdade, de existência. A gente já tem bons números, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Hoje, eu tenho aí, só para fazer uma ressalva. Como a potência do Gerar ele é maior e tem ali toda a geração distribuída, eu preciso de dados, como o Vitor falou um pouco, eu preciso que você peça esse benefício para mim. Tá? Como? Online, você não precisa sair de casa, tudo online, fácil, acessível. Vocês pedem o benefício, que isso é acessado. Hoje a gente tem 6 empresas já publicadas, tem mais 10 em andamento, que geram aproximadamente 40 empregos diretos, mas a Absolar diz que é o seguinte, que com cada 1 mega, você tem aí 30 empregos a mais gerados. Então, a estimativa é que já são 750 empregos gerados só com 6 empresas. Então, assim,
o exponencial. E olha que legal, menos de 8 milhões de toneladas de CO2 emitidos no meio ambiente, somente por 6 empresas. Resumindo, para que a gente contribua lá com aquela historinha do início, né, de mudar os efeitos climáticos, a gente precisa mudar a cultura. Mudar a cultura tem que mudar pensamento, comportamento. Mudar processo, no caso de empresa. Então, Raquel, é muito caro botar a fotovoltaica, mas a geração distribuída te dá essa opção, via consórcio, via cooperativa. Você junta ali várias empresas e junto constroem um CNPJ, uma usina, para distribuir entre vocês. Nesse momento, vocês não são concorrentes, vocês são parceiros. E aí, consequentemente, todos têm o quê? Redução de custo. Tá? Então, e fiquem atentos, a gente vai lançar o Atlas nos próximos dias. O hidrogênio também é um negócio muito interessante que vai servir e é efetivo para vocês. Então, assim, o Espírito Santo está atento, preparado e disponível para vocês. Obrigada, desculpa pelo tempo avançado. Alô. Excelente apresentação, Raquel. Muito obrigado. Bom, agora nós vamos abrir para debate, perguntas e respostas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, basta levantar a mão. Mas já que o microfone está aqui comigo, eu quero aproveitar e fazer 2 perguntas. A primeira delas é um tema que me preocupa muito e que tem a ver com a última parte da sua fala aqui, Raquel, que é a geração de empregos. Eu acho que um dos benefícios que a gente tem aí na energia solar é a geração de empregos. E eu vejo assim que tem uma oportunidade muito grande aqui no estado do Espírito Santo. A gente tem uma população carente, aí com necessidade de trabalho, e podemos levar capacitação profissional para esse pessoal. Aí eu vi na sua apresentação, você fez o spoiler lá daquele programa em João Neiva, muito legal, de 400 horas. Minha pergunta, então, é se o programa vai ser só em João Neiva, se você tem um pouco mais de detalhes aí, que eu realmente fiquei bastante curioso sobre esse programa. Só de João Neiva, esse é o primeiro, né? Eu não tenho ainda muitos detalhes, porque o edital está em construção, mas ele já está pronto, já foi, inclusive, autorizado pelo Comitê Gestor de João Neiva. O que a gente deve ter nos próximos meses, no próximo ano, possivelmente, é também uma intensificação, uma parceria com outras unidades de ensino, SESI, SENAI, a própria FINDES, o próprio segmento, que é o quê? Especializar e formar não só técnico. E aí, onde a gente vai fazer também muito isso? Dentro de universidades. Universidades, ele está sendo desenvolvido, e aí a gente tem um curso de graduação que é específico na área de tecnologia e engenharia, porque essa parte demanda muito engenheiro, né? A parte tanto do eólica quanto do hidrogênio, a própria fotovoltaica depende de muito engenheiro, e a gente é carente de ciência de dados no Espírito Santo, então ela nasce nessa matriz e já tem edital na porta. Então, a gente tem a universidade, que vai ofertar, em universidade estadual, curso de graduação para formar mais engenheiros. A gente tem agora esse curso técnico e, possivelmente, deverão chegar aí outras especializações cada vez mais pontuais, porque essa é a demanda de vocês e é isso que a gente está atento. Raquel, o IFES, ele lançou agora um curso de 120 horas para técnico. Engenheiro realmente é muito importante, mas a gente já tem bastante engenheiro nesse mercado. Agora, técnicos formados são bem poucos. Então, a gente vê uma grande oportunidade aí. Eu não sei se você Por isso que a gente começou pelo técnico. Ah, legal. Mas não apenas, né? A gente quer ampliar isso cada vez mais. Maravilha, conta com a gente aí. Queria fazer mais uma pergunta para o Sena e depois eu vou passar para os demais. É o seguinte, na apresentação do Vitor Romero, ele mostrou que nos últimos 6 anos, 5 anos, ou seja, 5 vezes, a fonte solar foi a mais barata, correto? Nos últimos 6 leilões. Mas, no último leilão, ela não foi mais barata. Curiosamente, foi exatamente o último. Aí eu queria voltar essa pergunta para o Carlos Sena. Você acha que isso é uma tendência ou a gente vai voltar a ser mais barato? Ô Carlos, a questão, a gente tem que separar aqui 2 coisas. Primeiro, todo o equipamento solar fotovoltaico, ele é importado. Inversor, módulos, né? Existe um benefício fiscal que quando você faz a importação do gerador fotovoltaico, ele é totalmente isento. Se você importar só os painéis também, só os módulos, ele é isento. Mas se você importar as partes, inversores, estrutura, cabos,
você paga os impostos todos. Menos ICMS, porque existe o Investe e o Gerar aqui no Espírito Santo. Se você estiver fazendo um grande investimento de solar, né? Mas para o público, as pequenas instalações, você não consegue esse benefício. Então, o que acontece, na verdade, você tem a questão da dolarização. Então, a gente teve aí, ao longo do tempo aí, um aumento do câmbio, né, uma apreciação do dólar frente ao real. Isso impactou muito. Mas, mais do que isso, a gente teve, a partir do governo Trump e dessa guerra fiscal com a China, a gente teve uma série de políticas econômicas, macroeconômicas da própria China, que elas encareceram muito a matéria-prima, né? E no meio do caminho a gente teve, incêndios de fábrica de silício solar que saíram de operação. Tivemos um projeto do governo chinês lá de investimento intensivo em geração fotovoltaica que canalizou muito recurso para a própria China. Isso tudo elevou o preço. Então, quando a gente chega no solar e vai olhar o preço por watt-pico, lá em 2018, 2019, você estava pagando aproximadamente 12 centavos de dólar por watt-pico, e você tinha o dólar ali na casa dos R$3, 3 e pouco, né? Quando você vai olhar hoje, né, os módulos fotovoltaicos mais modernos, de maior potência, que são os bifaciais de 650 watt-pico, o custo deles por watt-pico já está em 36 centavos de dólar. Então, triplicou, né? E o dólar, né, ele chegou a bater quase R$7 e hoje ele está girando ali entre 5,20 e 5,50. Então, isso impactou muito o mercado solar, né? E nos últimos, com essa pandemia agora, né, e a inflação que veio a partir daí, você teve também todo esse desarranjo da logística internacional. O frete marítimo, antes da pandemia, você pagava $1.500 num container de 40 pés, hoje você está pagando $15 mil. Então, decuplicou o valor do frete marítimo, né? Isso tem impacto no seguro, nas taxas portuárias. Então, tudo isso encareceu muito o mercado fotovoltaico em si, né? O outro aspecto que a gente tem é a própria estratégia de venda no leilão. Então, lá naqueles primeiros leilões, o que existe hoje no setor elétrico? Existe uma determinação da EPE, o seguinte: para você vender a sua energia em contratos de longo prazo, você precisa ter um decreto de garantia de energia assegurada. Quem emite esse certificado, por assim dizer, é a EPE. E a EPE só emite esse certificado para os investidores que vendem sua energia em leilão. Então, o que aconteceu muito no passado, naqueles primeiros leilões do fotovoltaico? O empreendedor, ele construía uma planta de 30 megawatts, né? Ia para o leilão, ele não vendia os 30 megawatts no leilão. Ele vendia 3 megawatts no leilão e ficava com 27 megawatts para vender no Mercado Livre. Como ele tinha necessidade desse certificado de energia assegurada, ele praticamente pagava para ter esse certificado, vendendo esses 3 megawatts, e compensava a perda de lucratividade nesses 3 megawatts, negociando os outros 27 megawatts no Mercado Livre. Então, aqueles primeiros preços no Mercado Livre de leilão de energia solar, eles estavam muito mais atrelados a uma estratégia de mercado do investidor do que especificamente a um custo real daquele investimento. Então, tem esses dois fatores aí que influenciaram, né? Bom, na questão do solar, aproveitando que você me deu o microfone, depois eu tenho uma pergunta aqui para a Raquel e para o Léo ali, sobre logística reversa.
O microfone já está com você, então faça a pergunta. Não, é porque é o seguinte, a gente hoje vê no setor fotovoltaico até mais até do que no eletroeletrônico, né? Porque você pega, por exemplo, o computador que você compra hoje não é o computador que você compraria o ano passado. No setor fotovoltaico, se você bola um projeto hoje para usar um determinado potência de painel, um determinado inversor, o tempo que você leva para poder obter as autorizações da ANEEL, da própria distribuidora, do ONS, quando você vai executar aquele projeto seu, aquilo que você planejou não está mais disponível, ou se está disponível, está num custo diferente do que você planejou, e acaba que você viabiliza um outro conjunto de equipamentos, né? E isso é muito dinâmico no setor, né? Então, eu, por exemplo, no meu projeto, eu resolvi desenvolver o meu projeto por etapas. Então, eu fiz uma primeira etapa, adquiri painéis de uma determinada potência. Quando eu fui fazer a segunda etapa, 2, 3 meses depois, eu já não consegui comprar mais aquele mesmo painel, daquela potência, eu já tive que comprar de potência maior. E a cada compra que eu ia fazer, eu acabava tendo que comprar painéis de potência maior. Ou seja, eu tenho no meu projeto lá, se eu não me engano, 4 ou 5 tipos, potências diferentes de painel. Por quê? Porque naquele momento era o painel mais adequado ali, que estava no melhor relação custo-benefício disponível no mercado, né? Então, a gente tem essa questão assim, e hoje, por exemplo, se eu tiver a necessidade de substituir algum equipamento, eu não consigo repor aquele equipamento, seja inversor, seja módulo, com aquele original. Então, a pergunta é o seguinte, qual que está sendo, como é que vocês estão pensando nessa logística? Porque a obsolescência dos equipamentos solares, ela é muito grande. E quando eu tenho, por exemplo, que refazer uma string, porque eu tenho que mudar a potência do painel, as características do painel, porque eu não encontro mais no mercado, precisa ter uma logística reversa aí para você não, vamos dizer assim, não descartar esse material de forma inadequada. É eu e quem? Sou eu e quem? E o Léo ali. Tá, Léo, posso começar? Primeiras damas. Que coisa boa, né? Você deu uma informação muito boa, porque basicamente está dizendo o seguinte, o setor está se reinventando, está ficando mais tecnológico, melhor. Então, isso é um primeiro bom momento. Segunda questão que se discute muito, eu não vou dizer só na solar, tem como, dá para ouvir, né, Dan? Não é só na solar, mas quando a gente fala na transição da matriz energética, um dos setores de prós e contras, né? Tem toda a questão pró que a gente falou, e a questão de atenção são os descartes, né? Exatamente de tudo que vem acontecendo, e aí entra a questão do painel solar. Bom, eu sou muito otimista. Muito otimista. Então, assim, primeiro, quando a gente fala de... só um parênteses, tá, gente? Ele falou que demora muito, mas a culpa é da ANEEL, né? Do Estado do Espírito Santo, não, tá? A gente libera em 45 dias gerar ou menos, que agora está rodando mais rápido. Então, a ANEEL demora. Mas, brincadeiras à parte, eu sou muito otimista e eu penso que esse movimento que tem sido feito, que foi o que o Léo mostrou aqui, do ISD, do ISG, que é pensar em sustentabilidade, pensar em governança e pensar em impacto social, né? Ele mostrou exatamente essas vertentes aqui. As empresas, obrigatoriamente, eles também estão pensando na cadeia de suprimentos dele, e o que inclui logística reversa. Então, quando eu falo em supply chain green, né, que é o termo que tem sido muito usado, então não adianta só a Ambev, que agora ela resolveu se reinventar, e o que ela tinha de desperdício na cevada, ela está fazendo barrinha de cereal, logística reversa. Está pensando, consequentemente, também impacto social, porque se ela denigre nossa saúde com bebida alcoólica, agora ela melhora nosso bem-estar com barrinha de cereais. Então, eu penso que, como já é algo monitorado pelo setor, o setor vai conseguir fazer muito bem esse papel de reinventar essa logística reversa, não de uma forma demorada, como aconteceu na vida inteira aqui no nosso movimento industrial, mas mais ágil. E eu tenho certeza que o setor público vai responder muito mais rapidamente, porque isso é uma necessidade que já tem acontecido. Então, assim,
Primeiro que eu daria, assim, sobre as suas observações, dependendo do fornecedor, você poderia ter colocado umas garantias com eles maiores ali e ter tratado uma questão de troca de equipamento. Eu acho que foi uma questão mais comercial. Mas eu entendi a pergunta, e falando em descarte, e aí, de novo, via de regra, a questão de resíduos, né? Ela tem uma lei federal que vai para os municípios, mas isso, com certeza, ele vai acontecer de uma forma muito mais ágil, porque, de novo, eu acredito que esse movimento de ESG vai... Vocês, setor privado, vão nos provocar e já trazer soluções. Então, acredito que a gente vai conseguir minimizar esses impactos mais fortemente. E vamos conversar com o pessoal do comercial, que eu acho que eles podiam ter mudado lá as suas placas. Léo. Carlos, eu acho que chegou no tema que eu gosto, que é engenharia de suprimentos, que é a cadeia de suprimentos. A Raquel já adiantou parte da minha pergunta. Eu acho que o problema... Eu vou citar 2 pontos, tá? Que é a logística reversa e os projetos que têm problema, assim, com mudança de tecnologia, de módulo, potência de módulo, etc. E como a gente pensa isso no futuro, daqui a 25, 30, 40 anos, quando houver retrofit e tal, e reaproveitamento de módulo, tal, etc. Mas, indo para o primeiro ponto... Por que eu, Forte Leve, penso diferente no mercado dos outros distribuidores? Primeiro que eu tenho contratos longos. Então, de que maneira que eu penso suprimentos? Todo e qualquer projeto, ele precisa ter segurança. Eu não posso simplesmente desenvolver um projeto de 5 megas de módulo, executar 1 mega hoje e o ano que vem, agora eu vou comprar outro mega. Será que tem o mesmo? Não. Isso tem que estar no meu contrato. E como que eu, distribuidor, me diferencio do restante? Eu sempre cito 3 pilares que, para ser um distribuidor comprometido com o mercado, você precisa ter. Primeiro, lastro financeiro. Com lastro financeiro, você investe em suprimentos. Investindo em suprimentos, você acredita no mercado. Mostra que acredita no mercado. Acreditando no mercado, você investe em suprimentos. E para investir em suprimentos, tem que ter lastro financeiro. O que eu quero dizer com isso? Hoje, cada potência de módulo que a Forte Leve comercializa, ela tem contrato de pelo menos 400 megas desse mesmo módulo. Então, se você tem um projeto que utiliza aquela potência de módulo, primeiro você tem que ter segurança no contrato do seu negócio. Porque aí você vai chegar para mim, distribuidor, e fala, cara, eu tenho um projeto de 5 megas. Como que eu vou amarrar para daqui a 2 meses, quando eu for fazer a extensão do meu projeto, eu vou poder utilizar? Não, está no contrato. Eu vou reservar, você vai me pagar uma parte, tal, etc. Isso é... A parte comercial resolve e você vai ter segurança na cadeia de suprimento do seu projeto. Se não fizer isso, você vai sofrer mesmo. Um outro ponto que eu sempre cito que é interessante, o Brasil talvez seja o único país do mundo que tenta acompanhar a evolução da tecnologia na China, o que está errado. O brasileiro, o mercado de instalação, talvez me permita quem não seja no mercado de instalação aqui, que é o mercado que eu vivo, que eu sou distribuidor e acompanho, né, as instalações do Brasil inteiro. O brasileiro quer acompanhar a China. O cara quer, não, agora eu quero um bloco de 700 watts. Ah, peraí, vamos entender. Vamos também olhar para o mercado americano. Nos Estados Unidos, se limitou a potência de 410 watts há muitos anos. Ah, por que isso? Porque ao invés de você instalar 6 módulos no telhado do carro, você instala 8, resolveu. Você colocou 2 módulos a mais, supriu a necessidade do cara. Por que a gente tem módulos de maior potência? Porque na China os caras fazem usinas de 100 megas, 200 megas. Aí faz sentido você ter um módulo de 700 watts. E a tecnologia já está limitada. A gente já chegou num ponto ótimo da eficiência dos módulos. Para você ter um módulo maior, você vai ter daqui a pouco um módulo de 3 metros quadrados com a mesma eficiência que está ali na faixa de 22%. Imagina você subir no telhado com um módulo de 3 metros quadrados. Tem alguns instaladores que eu conheço de vista aqui. Imagina você subir no telhado com um módulo de 3 metros quadrados. Não faz sentido você querer módulo de maior potência. Então, é tentar acompanhar uma evolução na China que não é no nosso mercado. Então, assim, 2 pontos. Um é a cadeia de suprimentos, isso tem que ser feito pré-projeto, você tem que se resguardar, tá? E tentar, e a Forte Leve, como talvez um distribuidor sólido, a gente tenta trazer essa segurança para vocês investindo em suprimentos. O que a gente pensa lá no futuro sobre retrofit, sobre garantias e sobressalentes, etc., é a gente trazer esses fabricantes sólidos, porque a Forte Leve, sim, ela trabalha com esses fabricantes que lideram o mercado mundial há 20, 30, 40, 50 anos nesse setor. A Forte Leve ela não traz qualquer equipamento para o Brasil e esses fabricantes, sim, estão investindo no Brasil, inclusive, em projetos
junto à Forte Leve para a gente poder dar essa designação correta no futuro para esses produtos. E o mercado secundário de usados, Léo? Tipo assim, o cara vai fazer deu um sinistro num determinado circuito e ele vai ter que rever todo o circuito dele e, ao ele fazer isso, ele optou por um módulo de potência maior e está sobrando módulos de potência mais antigo dele ali. Vocês pensam em algum momento em fomentar um mercado de usados? É o que a gente chama de retrofit, né, cara? A gente acredita que isso vai acontecer. Quando chegar novas tecnologias, tá ali, o projeto do cara já teve o payback, agora já tendo retorno financeiro, mas agora eu quero aquela nova tecnologia. A gente acredita que esse mercado vai acontecer. Para as pessoas que não têm acesso a esse investimento, a gente acredita que esses produtos vão criar um novo mercado, que é o retrofit, que é substituir por uma nova tecnologia, pegar esses equipamentos e criar uma nova cadeia comercial. Que é o que está acontecendo com os carros elétricos, né? A gente já tem retrofit de caminhões, a Ambev, outras grandes empresas estão retrofitando. O Espírito Santo tem acompanhado também esses... Mas eu acredito que eu só quero fazer um ponto que o senhor colocou, que só grandes projetos têm acesso ao incentivo tributário, e é porque às vezes tributário parece sofisticado e não é simples. Incentivo tributário, ele é para fins de desenvolvimento regional e para fins de fomento. Quem tem acesso? Qualquer um que seja contribuinte do imposto, independentemente do porte da empresa. Um microempreendedor pode ter o benefício de importar os equipamentos com diferimento de ICMS. Única vedação legal por conta de uma lei federal. Eu não posso conceder incentivo tributário para quem é do Simples Nacional. Fora isso, grande ou pequeno, tem incentivo. Então, só para... Às vezes tem algum pequeno aqui que acha que vai ficar mais caro para ele. E não, tá? Então, assim, lucro real presumido, independente do porte de faturamento, tem acesso aos incentivos tributários do setor. E vale ressaltar que kit fotovoltaico tem isenção de ICMS em qualquer lugar do Brasil. Exato, que mudou também. Isso é importante ressaltar, porque pode parecer que não. Então, é porque ele já está pensando em trazer as pazinhas eólicas, os cilindros de hidrogênio, né? Excelente resposta, Leonardo. Muito obrigado. Cada vez eu fico mais impressionado com a Forte Leve, viu? Parabéns, muita coisa que eu não conhecia. Mas agora eu quero solicitar aqui a participação do público. Alguém tem alguma pergunta? A gente está aqui só conversando entre nós. Nenhuma pergunta, por enquanto? Ou entenderam tudo ou nada, né? Vamos pensar positivo que sim. Verdade. É isso aí. Pedro, fala um pouquinho sobre essa questão de treinamento. O que você tem sentido assim, na pele, você que trabalha em tantas obras, e principalmente no norte do estado, em relação à qualificação técnica, que realmente esse é um tema que me interessa bastante. Carlos, de fato, isso daí existe um gargalo. Acredito que você também passa por isso. O Senna trouxe ali algumas observações ali nas imagens que eu trouxe. Então, de fato, existe uma demanda por qualificação técnica, exatamente. Mas aí, por um outro lado, a gente vai também para o mercado, vai para a área comercial, e aí a gente vê... a gente estava até conversando, acho que foi... Enfim, aqui eu estava conversando com o Leonardo, enfim, estava conversando com alguém aqui antes, e tem uma questão... você vai competir, não foi com o Leonardo não, foi com o Thales ali, que ele também é da Get Power, né, Thales? Então, a gente estava conversando justamente sobre isso, que às vezes a gente como empresa mais estruturada compete, e aí a gente não vai competir no preço do equipamento, a gente vai competir na mão de obra. E aí, às vezes, o cliente, o próprio mercado, o cliente, não, ficou X mais barato. Só que aí aquele camarada não tem aquela preparação para poder entregar. Então, você falou da qualificação técnica. Lá, pelo menos na minha região, assim, é um desafio a gente conseguir isso daí, apesar de aquele curso do IFES estar sendo lá em São Mateus, apesar de ainda é muito incipiente, não atende ainda. Pelo menos eu não observei ainda, que atende ao que a gente precisa. Então, é fato que ainda não vi ainda preparar ainda para o mercado, entendeu? Então, o próprio mercado está fazendo o treinamento, o próprio mercado, entendeu? E, às vezes, a gente também fala de
não existe nenhum órgão, pelo menos atuante de forma eficaz, que filtra isso. Não existe. Não existe. Entendeu? Então, tanto é que algumas instalações que a gente tem conhecimento que tiveram sinistro, pegou fogo por questões técnicas. Errado, estava instalado errado. Eu mesmo já prestei consultoria para algumas instalações que foram feitas de maneira inadequada. Se eu só complementar aqui, eu acho que o Carlos foi feliz, falou que isso vai... Agora que começam a acontecer as coisas, começam a acontecer as ocorrências e tem as regulamentações, mas vamos sempre olhar boas notícias, né? Estou vendo que tem um novo mercado aqui de cursos de qualificação técnica, que a iniciativa privada pode, por exemplo, porque eu, como Estado, não consigo chegar a muitos lugares, né? Mas a gente precisa chegar em alguns lugares estratégicos. Então, eu acho que a gente tem um outro nicho bem interessante, que é apresentar curso, masterclass nesse assunto. Acho que o nosso tempo está acabando, não é isso? Às 18 h da palestra. Quer complementar? Eu ia só fazer umas palavras finais aqui. Um comentário nessa questão, acho que da qualificação. Essa é uma dificuldade que a gente, enquanto associação, recebe desde o início da estruturação do setor. Acho que não é uma peculiaridade do Espírito Santo, isso acontece em todo o Brasil. A gente vê que o número de empresas integradoras cresceu exponencialmente, aumentou bastante a concorrência e os números do próprio setor mostram o quanto esse mercado se desenvolve. A Forte Leve Solar, já bastante elogiada aqui, mas de fato foi um expoente nesse mercado, porque ela tem pouco mais de 2 anos, desde os 3 anos da sua fundação, e atingiu hoje a marca de maior distribuidor de equipamento do Brasil. Então, assim, um mercado que já vem se desenvolvendo desde 2012. Então, a gente olha como os players estão se movimentando bastante a nível de distribuição e os integradores também. Eles estão cada vez mais capacitados, estão brigando por preço lá na ponta. Os distribuidores estão tendo também uma necessidade de se adequarem muito a essa demanda de campo para apresentação de proposta, porque o integrador ele quer chegar lá, cotar rápido para fechar, seja financiado ou pagamento à vista, direto com o cara ali na hora, porque senão o outro vai passar, vai oferecer mais barato e pode ser que ele feche. Então, assim, acho que mostra a pujança desse mercado, que existem gargalos que a gente precisa estar tentando equacionar. Isso a gente já vem, né, Raquel, discutindo a associação com o Estado, alternativas para promover cursos. Acho que a frase da Raquel que eu ouvi lá no início foi: enquanto a sociedade não vier reclamar para mim, eu não conheço o problema. Então agora ela está levando daqui agora uma dificuldade que o setor tem hoje, continua, e os números que eu demonstrei, a gente atingindo agora 17 GB em potência instalada, com uma previsão de chegar a 25. Então a gente está falando de crescer mais 30 e poucos % até o final do ano. Quanto a gente vai demandar ainda de mão de obra? Então eu acho que é isso. Raquel, rapidinho. E a Forte Leve também tem muito interesse em contribuir com as qualificações, com novas qualificações. Eu quero de antemão já trazer uma novidade. A gente inaugura agora, nos próximos dias, o maior laboratório de teste de módulos inversores fotovoltaicos do Brasil. Fica na nossa sede. Já convido aí o governo do estado a visitar. E eu acho que pode ser, sim, talvez deva ser, as portas estão abertas, o laboratório para este novo curso, então fica à disposição para a gente poder tentar fomentar isso juntos. E a gente tem total interesse porque a gente sente a responsabilidade de fomento de mercado. Vamos deixar um pouquinho o comercial de lado, vamos falar sobre fomentar o mercado e a gente tem total interesse em contribuir. Perfeito. Então, só para fazer minhas considerações finais, agradecer. E olha que legal, assim, a energias renováveis, ela me motiva muito, e essa questão de ESG também, porque tem uma mulher aqui agora, né? Então, existem estudos internacionais dizendo que energias renováveis, ela potencializa a inserção, porque você precisa contratar pessoas novas, que é esse o debate, eu queria finalizar assim. Então, não é porque, tadinho, eu tenho que contratar. Quando eu vejo só um monte de homens sentados junto, eu penso assim, nossa, tem muita mulher desqualificada no mundo. E não é. Então, mas é porque às vezes está consolidado só aquelas cadeiras, né? Aqueles postos de trabalho. Então, segundo estudos internacionais, tem isso também, né? Com novas contratações, que a gente está falando de formação, é de contratar mão de obra qualificada, eu não vou olhar sexo. E aí, consequentemente, a gente tem, então, um cenário gigantesco. Para quê? Para mudar mudanças climáticas, combater as mudanças climáticas, fazendo essa transição energética para solar, fotovoltaico, hidrogênio, biomassa, biogás. A gente tem combate à pobreza,
porque, consequentemente, eu emprego mais gente, eu emprego também mais mulheres, que aí hoje tem uma grande composição na renda familiar do Brasil, e aí eu tenho toda uma movimentação econômica, eu não estou falando em nenhum momento em caridade, eu estou falando em economia, mas, ao mesmo tempo, inclusiva. Então, como Estado, eu agradeço o nosso espaço aqui, é muito importante, e eu vou finalizar com as frases do Vitor, que eu faço sempre, essa provocação. Vocês não trouxerem as dores de vocês, eu não sei. Sabe aquelas coisas de fofoca que a vizinha fica falando da fulana, mas não conta para fulano que não gosta dela? Então, tragam para a gente a questão da logística reversa, por exemplo. Quando vocês trazem propostas, é muito mais fácil a gente já pensar sobre elas do que pensar em desenvolver a lógica, sendo que vocês fazem parte daquilo. Então, muito obrigada mais uma vez. Contem com a gente sempre. Um desafio, então, com as considerações finais em 30 segundos, no máximo 1 minuto. Carlos, Pedro, próximo. Só aproveitar um comentário que ela fez, uma curiosidade. A minha equipe de vendas é só mulher. Só mulher. Você deve vender bem pra caramba. E engraçado que eu tive que contratar uma pessoa para planejamento. E quando eu entrevistei uma pessoa, não tive como não contratar ela. Ela atendia exatamente tudo que eu precisava também. Mulher está planejando. Então, é bem interessante isso. E é curioso, né? Porque, de fato, quando eu me deparei, eu falei, tô com uma mulherada aqui, mas foi literalmente por conta de requisito mesmo específico. Bem interessante isso. Aproveitar e fazer as considerações finais, então, Pedro? Então eu vou finalizar com essa questão aí Te agradeço aí, Carlos, por você ter levantado essa questão da qualificação técnica. De fato, é uma demanda que a gente tem. Aproveito para contextualizar com que você levantou a bola aí da mulherada. De fato, estou muito satisfeito com o trabalho delas. E vamos junto aí desenvolver esse estado aí. A gente tem vários desafios e oportunidades, como você não colocou, né? Léo. Gente, obrigado novamente. Queria agradecer a todos aqui que estão comigo. Carlos, Mário novamente, deve estar por aí. Obrigado ao público e, novamente, a Forte Leve está de portas abertas aí para receber vocês e para contribuir, mesmo que seja apenas com informação. Muito obrigado. Muito bom. Vitor Romero. Obrigado, Carlos. Eu vou agradecer ao CDMEC na sua pessoa, né, que faz parte do CDMEC, representa aí o Fórum de Energias Limpas, foi o Fórum Capixaba de Energias Limpas. Vou colocar a Solar também na minha pessoa como coordenador estadual à disposição. A gente, junto com o Estado, tem tentado trabalhar a formação de um GT, inclusive com o Fórum Capixaba, que estamos trabalhando para acontecer, né, Raquel? Para poder aproximar essas demandas que vêm do setor, né, para o desenvolvimento da cadeia, de fato, das oportunidades que a gente tem de envolvimento do setor público nisso também, em achar soluções para isso. A palavra descarbonização não tinha surgido até a sua apresentação. De fato, ela acho que resume tudo que a gente vinha como proposta de falar aqui e o papel da eletrificação como responsável e protagonista por esse processo de descarbonização. Obrigado mais uma vez. Muito legal, parabéns aí, o altíssimo nível. Sena, por favor. Bom, obrigado novamente aí, Carlos. Eu acho que é muito importante essas oportunidades da gente discutir o tema, principalmente para encontrar soluções, né? Eu pactuo um pouco do pensamento do atual ministro, apesar de ser um pensamento bastante radical, né, para o setor, em termos de posicionamento, no médio e no longo prazo, mas eu pactuo dele. Eu acho que qualquer fonte de energia, ela tem seu nicho, ela tem a sua razão de ser e a sua utilidade, né? E que ela tem que ser competitiva para vingar, né? Obviamente, essa competitividade, ela é um tripé, né? Ela envolve um tripé de sustentabilidade ali, que passa pelo primeiro ponto, que é o econômico, um segundo ponto, que é o ambiental, e um terceiro ponto, que é o social. E, no caso das energias limpas, ela tem, de fato, ela tende a contentar esse tripé, que é algo que a gente não vê nas outras energias, apesar de que cada uma ter o seu nicho, o seu propósito específico. Então, eu acho que é importante a gente fomentar esse tipo de discussão, a gente ter a formação de grupos de trabalho, ter a aproximação do pessoal da Secretaria de Desenvolvimento, né, de uma forma mais atuante nesses grupos de trabalho, para a gente poder internalizar essas demandas, trazer propostas e poder trabalhar junto para tirar um pouco
levar o Espírito Santo para uma posição de vanguarda tecnológica no Brasil, né? E não ficar numa postura mais passiva, de esperar acontecer para poder entrar. Lembrando que nós estamos em 6º lugar, hein? Não em 17º. Muito obrigado, então, em nome do CDMEC. Um pequeno brinde aqui para vocês. Obrigado, Raquel. Obrigado, Carlos Sena. Muito obrigado, Pedro Pacheco. Léo, muito obrigado. Obrigado, Vitor. Vamos fazer uma foto todo mundo?